Acho que era para ter começado. Eu percebi. Eu resolvi fazer uma sacanagem. Vai ficar preto e branco essa parte. Fala, galera. Beleza, meus queridos, minhas queridas. Mais um episódio começando aqui de O Podcast SA. A gente aqui sempre procurando trazer pessoas que vão nos ajudar a levar até vocês conhecimento sobre empreendedorismo, liderança, inovação, tecnologia, enfim, tudo que a parte empreendedora busca. E vamos agradecer, naturalmente, quem acreditou no nosso projeto desde o início. Então, nosso muito obrigado aqui a Vera Ovino, Tiago, Roberta. Muito obrigado aqui às Óticas Diniz, a Kátia. Muito obrigado também a Beta Marcas e Patentes, a Cefai Nascimento Advogados e a Vol Telecom. Fibra ótica em Juiz de Fora, chegando do sul do país e chegando para dominar. É ou não é, Daniel? Você falou, quem sou eu, né? O chefe fala, a gente tem que... Só escuta e abaixa a cabeça. Só escuta e abaixa a cabeça, é isso aí. E falar aqui dos canais, né? A gente está disponível, principal, YouTube e Spotify, ambos em áudio e vídeo, né? Hoje o Spotify tem essa possibilidade também, quem já utiliza de agregadores aí. E no Instagram como _podcast_SA. Dentro do Instagram, a gente traz cortes que são alguns assuntos mais relevantes, com o objetivo sim de você entreter ali, trazer alguma curiosidade para a gente nos comentários e nos destaques, qualquer livro que são mencionados aqui na mesa, a gente coloca lá no destaque caso você queira comprar e depois aprofundar ali no assunto. E a gente sempre pede, aprofundou no assunto, achou legal, comenta lá, chama a gente no direct, conversa, porque o objetivo daqui é a gente trazer informação. Então a gente está vendo, vocês estão vendo aqui o nosso convidado de hoje, daqui a pouco a Roberta vai trazer algumas informações sobre, mas já falamos outras vezes, isso aqui é uma doação de tempo dele, é uma doação de tempo de todos nós aqui, porque o conteúdo ele é gratuito e é exatamente para que você saiba que oportunidades, elas estão na mesa, né? Então não precisa de pagar para acessar. Se você não tem internet na sua casa, chama a Vol Telecom, se está em Juiz de Fora, ou se você também não está a Vol Telecom, você pode ir em qualquer shopping, qualquer restaurante, hoje a internet é de graça. Chama o vizinho, meia com ele, faz qualquer coisa. Vai pro shopping Jardim Norte, pede um vinho na Vera Ovino, aciona a internet do shopping. Isso, pede a internet do Thiago lá, o Thiago vai dar internet para você. Esse podcast. Para quem usa a internet lá na Vera Ovino, pode pedir o Thiago, fala que é a senha por nossa conta. E se você quiser anunciar aqui, ó, já viu que a gente faz um bom jabá do seu produto. Mas é isso aí, sem mais delongas, hoje nós vamos receber para essa troca rica de experiências Fred Aleixo, juiz-forano, formado em gastronomia e hoje à frente de uma empresa de investimento em startups. Perfeito. Correto? Perfeito. É tudo isso? Corretíssimo, corretíssimo. Muito bem. Obrigada pela sua presença, é um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Parabéns pela estrutura e principalmente pela iniciativa. A gente vê Juiz de Fora, né? Eu vejo Juiz de Fora como... E região também, né? Essas cidades, eu vejo como um grande furacão, mas aquele furacão adormecido, sabe? Eu vejo o Juiz de Fora dessa forma. Eu sinto que aqui, quando eu entrar, quando as pessoas certas começarem a olhar para a direção certa e tomar as decisões certas, eu acredito que Juiz de Fora tem tudo para ser uma potência aí, né? O retorno da Manchester Mineira, né? Já fomos muito grandes, né? Já de fato fomos muito grandes, a ponto do Dom Pedro se encantar aqui, querer fazer aqui sua morada por muitas vezes. Então, independente disso, desse contexto histórico, eu acredito muito que Juiz de Fora, por uma questão logística, por uma questão de pessoas, Juiz de Fora é riquíssimo de pessoas. Né? Eu sempre encontro os juiz-foranos nos aeroportos, principalmente no aeroporto agora da Zona da Mata. Nesses dias eu tava felizmente agora temos, né? Eu tava com um amigo que é o Felipe Barreto, que ele é até agora produtor do Alok e tudo, e ele tá viajando o mundo. Ele falou, cara, a gente nunca consegue se encontrar em país nenhum, e a gente tá sempre viajando. Aí ele falou, o único lugar que a gente se encontra é no aeroporto de Juiz de Fora. E a gente sempre encontra um amigo, alguma pessoa de Juiz de Fora indo para fora fazendo negócio. É verdade. Então a gente vê o tanto que o Juiz Forano é bom. É só querer. Qualidade o povo de Juiz de Fora tem. E sem dúvida vocês estão chegando para isso, para fazer com que essa centelha aconteça aí nessa... E o engraçado é que é o seguinte, eu frequentei... enquanto conselheiro, enquanto presidente da empresa Júnior e conselheiro da Liga das Empresas Júnior, que hoje não existe a Liga mais, hoje é uma regional. E a gente tem hoje empresas juniores em Juiz de Fora que faturam R$2 milhões por ano. Coisas que muitas empresas não faturam. A minha, por exemplo, não fatura R$2 milhões por ano. Qual delas?
A Beta marca esse patente. Se somar, as empresas vai ultrapassar a gente viu. É melhor não entrar em detalhes. Ou quem dera. Eu já tô até de uniforme aqui, ó, pra ver que vai investir ainda. Que a Receita tá de olho, né? Ele fala fala baixo, gente. Fala baixo, que senão as laranjas vão achar ruim. Ela colocou você no fogo agora. Se tiver um auditor assistindo, ele fala, 7 empresas. Entendi, né? Bom saber, né? Interessante. Meu nome é Sérgio Lima Cefai, procura lá no Google, no CNPJ. Cara, mas eu falo que o profissional formado em Juiz de Fora, que trabalhou em Juiz de Fora, deu certo em Juiz de Fora, ele dá certo em qualquer lugar do mundo. É verdade. Porque aqui a gente tem que se virar nos 30, tem que ser muito bom, tem que ser muito holístico, né? E para conseguir atender a tudo. Então a gente sai muito bem daqui, né? Você tem muita faculdade, né? Então é muita gente boa entrando no mercado e o mercado não absorve todo mundo, né? Então acaba que só os bons mesmo vão se sobressair, né? De fato. Ô Fred, agora conta pra gente o seguinte, que história é essa aí de formar a graduação em gastronomia? Sim. E está agora investindo em startups. São startups também relacionadas à gastronomia? Conta um pouquinho disso aí pra gente. Quem dera, gostaria muito, né? Tem nenhuma? Não tem. Não, tem algumas food techs. Isso tem, né? Plant-based, tem alguma coisa nesse sentido. Mas gastronomia, propriamente dito, não. Né? E eu senti no coração, antes de contar a minha história empreendedora, eu contar um pouquinho da minha história quando eu era criança. E que eu acho que isso pode fazer muito sentido para muita gente que está nos ouvindo, até porque está muito na moda hoje essa questão de ansiedade, TDAH, síndrome do pânico. É um mal do século, né? E eu acredito que muita gente que tem, às vezes, o transtorno que eu tinha, que era o TDAH, não sabia que tinha. TDAH é o quê? Então, transtorno de déficit de atenção. E hiperatividade. Hiperatividade, exato. TDAH. TDAH. E eu, durante toda a minha parte de colégio, eu sempre fui um aluno muito ruim em resultados, né? Eu sempre fui o pior, era um dos piores alunos da sala, né? Matemática, física e química, eu passava só com dependência e chegou no final do ano, eu falei, cara, no final dos 3 anos, né, do terceiro ano, médio. Do ensino médio, eu falei para minha mãe, falei, mãe, não tem condição nenhuma de formar, não consigo entender as coisas, eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração, não é que eu não queira fazer, não é que eu não queira estudar, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Cara, que bom trazer isso aqui, porque isso é uma realidade, viu? É uma realidade de muita gente. Eu tenho diagnóstico. As pessoas têm vergonha de falar, e as pessoas nem sabem que tem. E eu passei de ano no Telecurso 2000, e tinha muito medo de faculdade, que eu falei, cara, se no ensino médio foi esse terror, que eu não consigo concentrar em nada, eu não consigo entender, principalmente parte de exatas, mas em compensação, o oposto, quando você entra em hiperfoco, sai de baixo, né? Você consegue ir muito além do que muitas pessoas normais, digamos assim, conseguem. Então, né, eu não era diagnosticado, né, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma faculdade que faça algum sentido para mim, né? Eu gostava muito de cozinhar. Eu falei, pronto, vou fazer gastronomia, que em tese é a mais tranquila de fazer. E fiz uma boa faculdade, me formei bem, tive um bom resultado na área de gastronomia, trabalhei em alguns bons restaurantes. Só que o que me incomodava, na verdade, é que o trabalho de CLT, e nada contra quem trabalha com CLT, muito pelo contrário, né, uma das pessoas que eu mais admiro é a moça que trabalha para minha mãe, que praticamente ajudou a me criar e tudo, uma das pessoas que eu mais admiro. Eu chego para ela às vezes e falo assim, Meire, você quer ficar rica? Vou te dar uma oportunidade de você ficar rica. Ela, não, Deus me livre. E tá tudo bem, ela tá feliz da vida ganhando o que ela ganha. Claro. O que me incomoda não é a pessoa ganhar R$1.000 e ser feliz. O que me incomoda é a pessoa querer ganhar 10 e não fazer nada para chegar naquele, né? Ela quer ganhar 100, mas não faz absolutamente nada para ganhar 100 mil. Então, assim, essas pessoas me incomodam. E o meu incômodo era o como. Como eu vou chegar lá? E tinha aquela questão da família, que eu sempre fui o último da família, né? São vários primos da mesma idade, eu era o último ninguém apostava em mim. No nível de comparação, você dava lá, vai ficar como o Fred, hein? Cuidado. Imagina. Verdade. Olha lá o Fred, olha lá. O dia vai virar o Fred. Bebe água na mão pra não lavar um copo, olha lá. Não faz nada dentro de casa. É verdade, eu era esse cara, tipo assim, da família inteira, tipo assim... Agora, e a galera é o seguinte, foi... faculdade, concurso público, e indo embora, todo mundo indo embora. Minha mãe é advogada, é procuradora aqui em Juiz de Fora, né?
E aí, muita gente foi Só subir na régua, você olhou na régua. A régua subindo, eu falando assim, caramba, e agora, velho? E aí, comecei a fazer uma pós em gestão de negócios no IBMEC, que também não entendia nada da pós de gestão de negócios. Falei, meu Deus, que negócio, sabe? Que negócio que eu vou gerir, vendo um monte de empresário, um monte de gente. Enfim, aí fui fazer um Empretec, e aí a chave começou a virar. E vira mesmo? E vira aqui mesmo? Muito bom o Empretec, né, gente? E eu falo quem? Quem foi seu instrutor? Cara, Anderson. Você é Empretec? Mas tem... Não. Da mesa aqui só... O Ricardo fala, você tem que fazer. Eu falei, Ricardo, ainda não dá pra eu largar meu negócio. Mas aí eu fiz tem uns 15 anos, sei lá. Tô com o Ricardo começou tem 10, 11 anos. 17 anos que eu fiz. Eu fiz 16, 17 anos. A gente recebeu um instrutor do Empretec. Ah, legal. Ricardo. Gente, façam que é... Ó, façam. Aí não perguntem o que mas o que faz, né? Simplesmente faça. Vai. Né? Vai. Você vai ser colocado à prova. Em resumo, sim, isso. Exato. E ali começou uma centelha, assim, eu comecei a mexer alguma coisa, só que para empreender, primeiro você precisa de conhecimento naquilo que você vai empreender. Segundo, você precisa do mínimo de recurso, porque senão você não consegue empreender também sem um mínimo de recurso financeiro. E principalmente, você ter pessoas ao seu lado que acreditam naquilo junto contigo. Sozinho, empreender, pô, vou abrir uma loja, vou fazer... É muito difícil. Você precisa de estar com um ou dois, que é pelo menos um doido, né? 2 doidos sonhando junto. O Walt Disney falava, né? Se tiver dois doidos sonhando, já começa a ficar perto. Já começa a ficar perto. Aqui na turma que eu sou o que sonha, eles me freio. Ah, tá. E aí, o que aconteceu? Eu tava soltando pipa, que eu ia lá no Mirante do Eldorado soltar pipa, que era um hobby de adulto, e só dava adulto, não dava criança soltando pipa, todo mundo ia lá pro Mirante do Eldorado, que agora estão construindo um teleférico, parece lá, não sei o quê. Aqui? No Mirante do Eldorado, um teleférico, tipo um bondinho, estão fazendo lá, enfim. E aí eu encontrei um monte de amigos, tinha um amigo meu que jogava computador comigo na época, que era tenente do Exército, e ele chegou pra mim, me cutucou e falou, pô, cara, você tem muito perfil para empreender para ganhar dinheiro com perfumaria cosmética. Eu falei, não, acho que você tá me confundindo, cara. Eu falei, não, tô na área de gastronomia. Perfume, cosmético, você tá ficando doido, rapaz. Estranhando. Eu falei, não, não, você tem perfil. Vai numa palestra tal. Não, assiste um vídeo. Aí eu assisti um vídeo, era aquele negócio tipo Tupperware, Mary Kay, Herbalife, Rinodê. Era uma empresa que veio antes, lá atrás, chamava Up, que era de uns perfuminhos assim. Eu lembro disso. Lembra dos perfumes? E aí eu conheci aquele negócio. Eu sei que o que me chamou a atenção foi o seguinte, com um investimento de R$180, você vai ter uma rede de pessoas revendendo os produtos, à medida que essas pessoas revendem, você vai ganhando dinheiro com isso. Eu falei, caramba, velho. Eu falei, velho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, vou adquirir ali. Eu falei, eu vou mergulhar nesse negócio. Eu vou entrar. Eu falei, velho, me dá meu kit aí, R$160. Eu falei, vou entrar nesse negócio e vou começar. Só que quando eu entrei no negócio, eu comecei a cadastrar algumas pessoas naquela rede de vendedores e o negócio começou a dar certo. Eu comecei a fazer conta. Eu falei, bom... Aí eu comecei a estudar um pouco de markup. Falei, pô, os caras têm markup, essa margem eles pagam, eles comissionam, não sei o quê. Entendi o negócio e comecei a fazer. Geral. Comecei a trabalhar com isso. Cheguei para minha mãe e para a família inteira. Falei, gente, quero dizer para vocês que vocês estão diante do mais novo milionário da família. Aí o povo, que isso, cara? Aí meu tio, né? Todo tradicionalzão, né? Ele falou assim, milionário com o quê? Eu falei, vendendo perfume. Aí todo mundo. Mais uma. Ai, Fred, olha aí. Aí ele falou assim, pô, não satisfeito. Falando com os primos. Tampa os ouvidos. Agora endoidou mesmo. As crianças da sala. Esse cara lê mente, velho. Cara, várias sacadas que ele tem, parece que você tá lendo a mente. Cara, minha avó, antes de falecer, ela falou assim, meu filho, me chamou pra conversar toda séria, ela falou assim, eu sei que você tá nesse negócio do perfume. E a primeira pessoa que eu trouxe pro negócio foi meu primo, que trabalhou em empresa júnior, né? Foi na Massi, lá no... Na Massi. Aí depois entrou no processo de trainee da MRS, ou seja, todo tradicionalzão, formado em administração e tal. E eu trouxe ele pro negócio, ele começou a trabalhar comigo. Aí minha avó, filho, todo mundo da família sabe que você já não gosta de estudar, oh, meu Deus. Você já não quer muita coisa. Cara, derruba mesmo, né, velho? Mas não pega seu primo e leva nesse negócio, não. Vai estragar mais um. Ninguém da família. Vai trabalhar na prefeitura, faz um concurso. Faz um concurso. E aí era o seguinte, quando eu cheguei pra minha mãe chegou pra mim e falou assim,
mas eles não assinam a carteira nesse negócio, né? Eu falei, não, mãe, você ganha comissão sobre as vendas, não tem nada de carteira assinada. Enfim. E aí fui falar com meu tio, que morava em Campos, trabalhava nas obras do EIC lá na época, por isso DDD 22. Aí meu tio falou assim, quem ganha dinheiro nisso aí é o dono da franquia. Os vendedores não ganham nada, porque tem uma franquia que abastece a rede de vendedores, né? Tipo um sistema de broker que eles fazem, um hub enfim, é uma plataforma de logística. Aí meu tio vai para Campos, que aqui vocês vão ter que abrir uma franquia, porque vocês têm que abrir uma loja. E a gente foi buscar a única cidade acima de 200 mil habitantes que não tinha franquia, era Campos. Essa franquia de cosméticos. Cosméticos. Esse já é mais empreendedor. Esse seu tio já falou, vai que você já tem que abrir uma franquia, ele já entendeu o negócio. Você tem que abrir a franquia, não, mas ele me lascou que você vai entender. Aí ele falou, não, vai por esse lado que é o caminho. Vai eu para Campos, para você ter noção, quando eu fui para Campos, eu não sabia para que lado era, eu sabia que era estado do Rio. Só que eu fui descendo a 040, não tem nada a ver, você tem que ir por Leopoldina. Quando eu vi, eu botei o GPS, falei, vou ligar o GPS quando tiver já perto do Rio. Quando eu liguei, eu falei, caramba, eu tô pro outro lado, e na época, já 12, 13 anos atrás, não tinha, né? Era aqueles GPS de carro, o GPS volta, eu falei, caramba, eu tive que voltar, eu não sabia nem para que lado ia. Peguei empréstimo do Banco Real, que eu tinha na época, o Real Universitário, que era um empréstimo que eles tinham para estudante. Dava um cheque especial de 10 dias sem cobrar o juro. Adorava. Agora, você chegava no 11º, vinha tudo acumulado. Não, era uma bola de neve. Aí saí pegando estourei todos os cartões possíveis e imagináveis, pedi dinheiro emprestado para minha mãe, para meu tio, que era um pouquinho, fomos lá abrir. Só uma coisa, você já tinha ganhado dinheiro com isso antes? Muito, eu já tinha ganho um dinheiro razoável vendendo, porque mas o produto tinha uma margem muito boa. Só para me sustentar. Não ganhar dinheiro para investir. Ainda não tinha virado o primeiro milionário da família. Não ganhava nem R$1.000 por mês, nem R$2.000, nem perto disso. Fui para Campos, me endividei até onde eu não podia mais e fui para lá. E esse é um insight muito forte. Eu não estou falando para ninguém ser kamikaze, dar o all-in igual eu dei. Mas quando você tem essa decisão de romper a ponte, aquele negócio nem foi o negócio que hoje eu estou. Mas, às vezes, você precisa em algum momento da vida de queimar a ponte. Sabe, você precisa, em algum momento da sua vida, se você quer conquistar algo grande, você vai ter que se blindar, se fechar e sair igual um rinoceronte, olhar só para aquele lugar e ir. Você vai ter que fazer isso. Sabe, em algum momento, chegar, né? Se quiser chegar, obviamente. É porque tem um limiar, né? Eu lembro, a gente falou aqui do Empretec, eu lembro que quando eu fiz o Empretec, tinha lá os 10 comportamentos, a CCS, né? As características dos comportamentos empreendedores. E aí eu lembro que eu fiz lá, você faz o testezinho e tal, e o meu é assumir riscos, não era assumir... Não sei o que lá... Sim, eu lembro disso. Como é que chama, meu Deus? Enfim, então era você assumir riscos calculados. Que o meu índice desse era baixíssimo. E aí, depois do Empretec, eu virei uma kamikaze. E teve um momento que isso aconteceu comigo. Te deu coragem, né? Não era só coragem, não. Eu adorava pensar que eu estava num desafio que seria impossível e que, tipo assim, que isso era uma super aventura, uma coisa que eu falava, vai dar certo. Eu confio, vai dar certo, eu vou trabalhar. Fantástico. Só que isso tem, né? Tipo assim, faz parte também da experiência do kamikaze. Às vezes dá alguma coisa errada. Aí depois você vai lá, recupera. Sim. Ou não, né? Mas enfim, isso é muito legal, esse sentimento. A velha história do empreendedor é aquele que salta de paraquedas, sem o paraquedas, e constrói o paraquedas durante a queda, né? Durante a queda do avião, né? Não é fácil, não. Então, aí, só para resumir, né? Pra gente acelerar. E então, qual que foi a grande virada? Fomos para Campos, eu e meu primo. Aí minha avó, essa altura do campeonato, já tá assim, meu Deus do céu, o que ele fez com a vida do primo dele, nossa cara? Família. E a família inteira, que isso, Fred tá viajando, não sei o que, minha mãe, você é doido, você tá ganhando. A pergunta sua era da minha mãe, e aí, tá ganhando dinheiro? Às vezes eu falava que tava, né, o ego, né, eu falava, não, mãe, tô ganhando dinheiro, tá tudo dando certo. E um perrengue do caramba, não tinha dinheiro nem pra comer direito, aí, se não vendia perfume, não comia. E fui pra Campos. Mas quando se abre uma franquia quando você está num momento de demanda reprimida. Ou seja, tem pessoas querendo comprar e você não tem uma logística que atenda. Isso é a demanda reprimida. E obviamente, a gente não tinha ninguém revendendo e ninguém conhecia o produto. A gente abriu a franquia, botamos, na época, cerca de R$100 mil de estoque. Só que quem ia vender ou comprar o produto? E aí? Não tinha, tem que fazer equipe lá ainda. Não tinha ninguém, não tinha um vendedor. Normalmente o foco eram as pessoas que vendiam Natura, Jequiti, Mary Kay, Boticário, que já conhecia, você só agregava aquele produto no portfólio delas e elas, Tupperware, as vendedoras de Tupperware são excelentes, né? São muito boas vendedoras. Quando elas pegavam para vender os perfumes, elas arrebentavam.
E o que aconteceu nesse processo? Eu tive que ir pra rua, velho. Eu ia pra rua 24 horas por dia pensando no negócio. Saía 2 horas. Pra você ter noção, tinha épocas que eu pegava meu carro, eu ia abordar travesti na rua para vender o perfume e colocar eles para vender para os outros travestis. É uma renda a mais e tal. Eu vendia, eu cadastrei vários. Cadastrava segurança de balada. Eu ia na porta das baladas e falava com eles. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu só parava quando eu tinha apresentado o meu negócio para de 10 a 20 pessoas por dia. Então, assim, foi uma grande escola que eu tive. Tá louco. De ir pra rua, a venda direta, eu falo pra... Tem escola do não, né? Se você pegar essa galera que veio de Barça, Daniel Godri veio de Barça, se você pegar essa galera que veio dessas escolas de venda direta, Barça, são pessoas que têm um background de venda, porque você lida com não 24, é não o tempo todo na cara. Você Nem sai... só o não, né? É a não vergonha de você bater na porta de alguém que nunca te viu na vida. Exatamente. E ali você começa a desenvolver técnicas de abordagem, de rapport. Quando eu comecei a estudar rapport, espelhamento, eu falei, que conversa. Eu tinha que estar dando aula pra esse cara aí. Ele só botou em palavra bonita aquilo que eu já faço há 2 anos da minha vida. E foram praticamente 1 ano e meio, 2 anos sem ganhar dinheiro, cara. E minha mãe me ligava, ela falava assim, Fred, é por dinheiro que você tá fazendo isso? Eu falei, não, só dinheiro. Eu gosto, é o desafio de fazer dar certo. E ela falava assim, se for pelo dinheiro, vem para Juiz de Fora, eu pago a faculdade de medicina, eu te dou casa, comida, faço tudo, mas sai disso aí, isso é loucura. E eu lembro que a minha mãe, quando eu era novo... Ela já era funcionária pública nessa época? Funcionária pública. A mentalidade é diferente, né, cada pessoa. Por isso que eu sempre falo isso. E os ladrões de sonho, muitas vezes, eles vão estar dentro da sua casa. Sim. Isso é o que dói. E às vezes, uma coisa que as pessoas têm que entender, e elas têm que, de fato... É difícil entender isso, é muito difícil, mas se você conseguir lidar com isso, que eu vou falar agora, antes de acontecer, vai ser muito melhor para você, muito menos danoso. Mas às vezes os maiores ladrões de sonho vão estar dentro da sua casa. Às vezes a pessoa que dorme contigo é aquela pessoa que mais vai te desencorajar. Às vezes a sua mãe, que a gente tem, né, o peer group, né, que é a zona de influência, são as pessoas que mais te influenciam, normalmente são as pessoas dentro da sua casa. É um tio, quando você vai fazer um negócio, você vai procurar as pessoas que te influenciaram mais durante a sua vida. E via de regra são as pessoas que mais vão matar os seus sonhos, são os ladrões de sonho. E muitas vezes você vai achar que essas pessoas querem ser uma... Pô, fulano de tal tá com inveja, fulano de tal não quer que eu cresça. Não, muito pelo contrário, eles estão querendo te proteger e por conta disso eles estão querendo te fazer você viver no mundo Você não ter decepção, porque ele entende Exatamente. que se você ir lá, você vai ter decepção, você vai tomar não vai dar certo. Querer proteger alguém não quer dizer que você está conseguindo a proteção. Exatamente. É na sua ideia de proteção, né? Pelo contrário, você está muitas vezes estragando um talento, ou, né, proibindo alguém sem, né, involuntariamente de crescer. A história da lagarta, né? Vocês conhecem a história da lagarta? Talvez não. A criança vai lá, né, quando vê aquele bicho da seda no casulo, né, aí tenta rasgar o casulo, porque vê o bicho todo se retorcendo lá e fala, tadinho, e tira o casulo dele. Quando você rasga o casulo precocemente, você impede aquela lagarta de virar uma borboleta, porque ela precisa daquele casulo forte para ela mexer para ela fortalecer as articulações e ela conseguir depois voar. Se ela não passar pelo processo do casulo, daquele processo de dor, de estar fechado no lugar e estar tentando sair daquilo, ela não conseguiria ter as articulações dela fortes para poder voar. Então, quando você rompe o casulo precocemente, você não está protegendo, você está matando. Top. É isso aí. Excelente analogia. E para a gente fechar isso aí, vai eu para Campos, o negócio por 1 ano não deu dinheiro, não dava certo, e eu lembro quando eu queria ter bicicleta, minha mãe falou, Fred, mas pra que bicicleta? Em Juiz de Fora, você tá perigosa. Falei, mãe, meus amigos tudo tem bicicleta. Não tem nada, mãe. Meus amigos tudo tem bicicleta, ninguém morreu, mas você não é todo mundo. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer uma tatuagem. Ela falou, faz a tatuagem e sai de casa. Ela falou, faz com o seu dinheiro, sai de casa. Aí... Você fez, né, que eu vi agora. Fiz algumas. Aí, né? Só de raiva, agora tem um braço inteiro. Aí ela falou, né? Ela, faz tatuagem, negócio de bandido, vai fazer isso não. Aí... Mãe, eu vou comprar uma moto que vai facilitar. Eu falei, que moto? O quê? Você faz a moto e sai de casa. Eu falei, quer dizer, nitidamente você sempre teve muito apoio, né? Pra sair de casa. Pra sair de casa, né? Pra sair de casa. Ele que não entendia. Meus amigos tudo tem moto. De casa. Meus amigos tudo tem moto. E não morreu ninguém. Morreu, tá todo mundo. Quebra a perna, uma coisa, tá todo mundo bem. Você não é todo mundo. E aí o que aconteceu? Né? Quando eu entrei nesse negócio, ela começou a pesquisar. Ela falou, Fred, as pessoas que entram nesse negócio,
normalmente elas não têm resultado. Eu falei, o que você Não falou tem o quê? comigo? Normalmente não tem resultado. Isso é tudo ilusão. Aí eu falei assim, o que você sempre falou comigo? Você não é todo mundo. Não, toma. Nossa. Você arrebenta, Até né? que enfim, Fred, já tá ficando Mas chateado. Mas eu sou sua mãe. Mas que eu eu mais- sou sua mãe e com mãe não E se você tem que respeitar a mãe. Não, mas você tá quebrando o seu argumento, mano. O que eu mais ouvia é que eu não era todo mundo. E deu certo. Aí o negócio começou a dar certo. Foi aonde eu fiz meu primeiro milhão, por incrível que pareça. Você profetizou Nas certo. vendas diretas. E sabe o que é legal? Né? E eu não tô falando isso pra Não, mas aparecer negócio é isso mesmo. De coração, sabe? Por Deus, eu tô falando isso com zero vaidade, zero. Sabe o que é mais legal? É que depois do Telecurso 2000, depois de tanto ser taxado como aquele que não ia dar nada, no almoço de Natal você olhar para sua família e às vezes você ganha no mês o que a mesa inteira não ganhava. Sabe? E não tô falando isso pra Não, isso é uma maneira, Não, isso é uma mas- maneira até de incentivar a quem passa por isso. Talvez os seus primos menores, que conheceram a história, falam, cara, dá pra fazer. A minha prima, que é uma Por quê? advogada top em São Paulo, ela advogou para o Hospital Português de São Paulo, ela é muito boa. Ela um dia, no almoço desses de Natal, ela falou, queria falar com você, queria falar com a família aqui, que todo mundo duvidou dele, do primo dele, todo mundo duvidou, a gente não acreditava, e eles mostraram pra gente que é possível e tal. Então, assim, Não é maneiro demais. do último colocado da família. É o primeiraço. Não, Mas primeiro eu não acontece vejo isso, assim, cara. tanto que pra mim todo mundo é primeiro lá, todo mundo, Não, eu admiro primeiro todo assim, mundo, mas é entendo. tão último que qualquer melhora É verdade. primeiro. Não, Isso é porque a família, pelo menos as pessoas que ele trouxe aqui, é só a família, é as pessoas que têm um mindset, que é o mindset da geração dessa família. É. Tanto que você só empreendia quando você tinha um comércio, ou você empreendia. Nem os médicos que formavam na família entendiam que eles eram empreendedores. Não. É verdade. Porque eles tinham abrido um consultório, eles eram Uma empreendedores. Os realidade advogados que não tá sendo entendiam como transformada empreendedores. agora. Tudo é venda. Né? Então, assim, eles entendiam que empreendedor é o cara que abria uma loja, abria uma mercearia, uma loja de roupa. Hoje você vê que empreender é qualquer coisa, cara. Você empreende sendo um profissional liberal, você empreende sendo uma diarista, você empreende sendo uma diarista. Sim. A diarista que limpa a minha casa lá, você chamar ela para falar 2 mil, 3 mil de salário, ela não quer. Porque ela sabe que ela no corre dela, ela faz muito mais e ela prefere. Porque ela ama aquilo, pô, top. Tá empreendendo dentro do negócio dela. Perfeito. E é exatamente isso, sabe? Nessa trajetória que eu tive, né? A família em si, ela tem um papel muito importante para construir as suas crenças e valores. Agora, você não pode deixar com que as pessoas que mais te influenciaram na sua vida, elas participem do processo de decisão futuro seu. E quando eu falo isso, assim, não é te influenciar positivamente ou que você vai ter essas pessoas como referência, mas é não deixar que elas influenciem diretamente, porque a decisão é sua. No fim do dia, né, tem uma frase clichê pra caramba, que é o único representante dos seus sonhos na Terra é você. Ponto. Não adianta você, mas minha família, minha mulher não apoia, meu amigo. Quem tem que acreditar no seu sonho é você. A única pessoa que precisa de acreditar em você é você mesmo. Cara, Sabe, a gente acabou de falar uma coisa que hoje uma das turmas que eu dou aula lá, a gente ia dar uma continuidade num trabalho de grupo que eu fiz. E eu não dei continuidade, porque eu entrei na sala, o professor de matemática tinha acabado de sair, que tinha entregado as notas da prova. A nota mais alta foi 7,5 em 10, a grande maioria tirou 4, 4,5. Não conheço isso, mas tudo bem. Aí, poxa, e aí uma da aluna falou assim, eu perguntei, gente, por que vocês estão assim? Todo mundo oriçado, aquelas coisas. Eu falei, primeira coisa, quem tirou nota boa, a culpa é sua, ou quem tirou nota ruim, a culpa é sua. Perfeito. Porque eu vi uma menina reclamando que, mas fulano, aquele pessoal lá cola e se dá bem. Aí peraí, deixa eu te falar uma coisa. Primeira questão, esquece quem cola, quem não cola, que se dá bem, se dá mal. Isso é uma forma que você está querendo de colocar a culpa em outra pessoa. Porque a culpa é sua, porque você não estudou. Vocês ficam com dúvida na sala? Vocês sabem por que acontece isso? Não, porque a gente vai perguntar, as pessoas começam a rir. Eu entrei exatamente nessa linha. Para todo mundo. Quem aqui fica com vergonha de perguntar? Aliás, quem aqui não tem vergonha de perguntar? Ninguém levantou a mão na turma, devia ter umas 25 pessoas. Olha só. Ninguém levantou a mão. Falei, sério? Vocês estão com vergonha de levantar a mão agora? De alguém rir de vocês? Porque não é possível que ninguém aqui tenha o peito de falar, cara, professor, eu não sei.
Vocês estão indo embora com dúvida para casa, ninguém aqui vai assinar o boletim de vocês, ninguém aqui vai pagar a conta de vocês amanhã, não. Eu fiquei 40 mil dando esporro na galera. Foi uma das melhores aulas do ano, foi essa aí. Eu expliquei outras coisas Isso é fundamental. Cara, você tem que ver, e a maioria, assim, tudo assim, cara, todo mundo parado e olhando. Vocês estão preocupados, 2 meninas principalmente falaram. Elas estão literalmente preocupadas com as pessoas que vão rir. E eu já notei na sala que tem gente que já tomou já é aquelas pessoas que começam a falar, aí já começam as risadinhas no canto. Porque tem aquela pessoa que pergunta muito e tal, né? E eu tenho alguns alunos... Toda hora. Pois é, eu tenho alguns alunos que a pessoa pergunta a dúvida, mas ela está todo o tempo olhando se alguém está rindo. Ela está perguntando ou participando da aula e a gente olhando. teve essa era do cancelamento, né? Cara, isso que você está falando é um cancelamento na família, né? A gente tinha isso na escola, mas não tinha nome. É verdade. Hoje em dia a gente sabe, né? Que está sendo cancelado. E são os 2 medos do ser humano, né? Eu fiz um curso com Robert Diltz, né? Que é o pai da 2ª geração da PNL, é o cara... Ele foi coach da Disney, da Apple, do Steve Jobs. O cara, eu tive a honra de estar com esse cara durante 21 dias. E ele disse que os maiores medos do ser humano, até o Tony Robbins fala muito sobre isso, que é o medo de não ser bom o suficiente e o medo de não ser amado. São os 2 medos do ser humano. No fundo, no fim do dia, são os 2 medos que o ser humano tem. É de não ser bom o suficiente e o medo de não ser amado. E o amor, obviamente, ele engloba muita coisa, que não é só o amor passa pela fraternal. aprovação, né? É o amor. Esses 2 medos que com certeza uma pessoa dessa que não levantou a mão, ela tem um desses 2 medos. E o não ser bom o suficiente de fato, é aquilo que você vai falar. Você fala, nossa, será que... E aí? Nossa, será que eu falei besteira? Na escola eu era assim, na faculdade eu não era. Na faculdade eu já era mais maduro, mas na escola era a mesma coisa. Eu falei, gente, eu era... A chance que vocês estão tendo de falar, de ouvir alguém que era assim e que só tomou ferro porque foi assim. Por exemplo, aí peguei tinha uma matéria lá, né? Aí tinha lá, entre parênteses, era 6º ano. Entre parênteses, 7 mais e uma conta de multiplicação, fecha parênteses. Eu falei, gente, o que tem que fazer primeiro aqui? A multiplicação. Vocês sabem por quê? Todo mundo assim. Não, porque é a regra. Mas vocês sabem por que a regra é assim? Não. Cara, estuda isso. Eu não tô falando que vocês podem ficar craque nisso, não, mas só entende o porquê que é aquilo. Começa a perguntar porquê das coisas. Porque, velho, senão as pessoas falam assim, coloca preto porque hoje é dia de preto. Aí você vai e coloca preto. Mas por que hoje é dia de preto? Falando em porquê, eu quero pegar uma das suas falas aqui nos últimos minutos que me deixou assim, achei intrigante. Por que as vendedoras de Itapué são as melhores? Por que você acha isso? Achei tão interessante você dar essa eu tenho um palpite, mas vou falar, não. Porque tudo parte, na verdade, de essas empresas, normalmente, elas têm sistemas de treinamento, né? Então, elas focam muito em capacitação, elas investem muito em capacitação. A Natura é uma empresa que investe muito em capacitação. A Mary Kay é uma empresa que investe muito em capacitação. Provavelmente por ser uma coisa mais antiga, de fora, né? Que chegou dos Estados Unidos também, lá atrás. Também. Mas elas têm um treinamento muito... Se você perguntar o plástico que é feito o negócio, ela vai saber, ela sabe tudo, né? Ela é uma perita naquele valor é agregado também usa, no né? produto. Provavelmente ela tem na casa dela. É uma metodologia muito completa. Você tem um método de A a Z, né? Para fazer, né? Não é só uma vendedora, né? Você vê ela na rua às vezes fazendo a venda, mas existe um background ali dela. Ela tem intimidade com o produto, ela né? precisa de estar ali 1, 2 anos, 3 anos para ela chegar a ser perita mesmo e vender muito. Eu conheço vendedora de Itapuã que faz 20 pau por mês, pô, até hoje. Eu conheço gente da UP que trabalha até hoje na primeira empresa que eu trabalhei que ganha 25, 30 mil por mês com venda de perfume, pô, acredite se quiser. Acredito aí. Eu conheci um vendedor outro dia numa feira, o cara ganhava 120 mil por mês de comissão. É isso. Venda, o Thiago Conce fala, venda é a única profissão que faz você mudar de vida em 1 ano. Agora, se você perguntar pra mim, pô, Fred, você acha que a pessoa ela deve entrar nisso e ser esse cara? Não tem jeito, ele fica doido. 5 mil por venda? Cara, eu acho que esse processo de venda direta, de você pegar um produto e vender, Flávio Augusto fala muito isso, né, de você ter experiência, de pegar um produto que seja um serviço, um produto, e ir para a rua vender seu produto, ir para a rua sentir do mercado o que é esse produto. Eu acho que todas as pessoas deveriam passar por isso. Obviamente, algumas, por questão de mindset, de mentalidade, vão querer ficar lá nisso a vida inteira, ganhando, às vezes não 25, mas R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, e vão ficar ali a vida inteira. Mas passado esse processo, você pega uma pessoa que chega lá na frente com essa experiência, com esse background de rua, de venda, cara, é outro nível. Não tem pra ninguém, né? A pessoa tá muito preparada, ela tá muito... Porque a rejeição é o não, tipo assim, imagina você ter que tomar 50 não
para vender um produto. Ô Fred, eu costumo dizer aqui, acho que todos os episódios eu falo isso, e é bom mesmo martelar na cabeça dessa molecada nova que está começando. Quando o sujeito começa a trabalhar cedo, quando o sujeito começa a vender, porque normalmente o primeiro trabalho acaba estando relacionado à venda, né, de alguma maneira. Sim. Porque é mais fácil, porque é a maneira da pessoa ir pegando manha e tal. Cara, quem começa cedo, chega com 25 anos, 27 anos, ele está muito à frente de quem começou a trabalhar com 22, 23 anos. Muito. Né? Porque aprende tanta coisa, né, cara? Esse dia a dia, essa lida diária. E que se propõe, né? Eu acho que tem uma coisa dessa, assim. Eu acho que você é um exemplo de pessoa que foi despertado, né? O empreendedorismo, você foi, né? Te despertou. Você... Ninguém da família é empreendedor, por incrível que pareça. Não tem nenhum. E isso também, o fato de ninguém ser empreendedor, né? De não ter ninguém, é abre aí uma porta para essa coisa que você chamou de ladrão de sonhos, né? Porque ninguém tinha tido essa experiência. A gente tem esse costume, a teoria da caverna, seguir, né? Exato, de seguir o que a nossa família seguiu, Exatamente. né? O que os nossos pais fizeram, como era feito na nossa família, né? E aí acho que tem muito isso, assim. Acho que quando a gente é tocado por esse bichinho aí, por essa... A gente vai lá, tenta, vai lá e faz, né? E se coloca à disposição desses desafios. Eu acho que é isso. E sabe o que é legal? Quando você quando você passa por esses vales na vida, né? Quando você passa por esse, né? Não vou chamar de fundo do poço, porque para mim foi um grande aprendizado. Eu não consigo chamar essa época que eu não tinha dinheiro para comer se eu não vender. É o deserto só, né? É o deserto. Então, mas sabe o que é legal? O que é bacana? É que quando você tá apaixonado pelo propósito, vai embora. Você não sente que isso... Cara, tá doendo, Deus, né? Às vezes eu tento... Se eu estiver falando para você que foi dolorido, eu vou estar mentindo. Não foi extremamente prazeroso. Porque quando você está conectado com um propósito real daquilo, né? E falar de propósito para quem não tem propósito soa como balela. Então você descubra seu propósito, de verdade. Porque quem não tem propósito acha que tudo é balela. Isso é balela, propósito, que conversa fiada. Eles acham que é papo de coach. Mas isso é papo de coach. Eu tenho certeza que vocês que são pessoas que claramente têm os seus propósitos bem definidos, quando eu falo de propósito, brilha o olho. Porque você já lembra logo o que você faz, né? Você fala, caramba, é verdade, cara. Agora, por isso que eu estimulo sempre as pessoas a buscarem um propósito, porque depois que você acha, cara, é muito forte. E assim... É uma virada absurda. Eu saía feliz de casa, e nesse período eu tive uma hérnia de disco que eu não conseguia andar. As pessoas achavam que eu era deficiente. Travou minha coluna, eu andava, tipo, mancando, assim. Elas, é aquele menino lá que anda meio errado, lá, meio perfume. Eu fiquei com essa fama em Campos, na cidade lá, muita gente... Aquele menino ruim de nota, que a família não gosta. O povo comprava de dó pra ele. O povo comprava de dó, falava, era fingindo. Tem gente que fala, ele era fingir só pra poder ganhar. Mas, de fato, cara, eu tive uma hernia de disco sinistra. Então, assim, quanto motivo eu tinha pra desistir? E aí, por que eu falo que, assim, às vezes quem tá ouvindo a gente tá passando um perrengue na empresa dele, tá tudo negativo, o cara tá tudo lascado, ele fala, caramba, velho. Caramba nada, velho. Isso aí vai ser você tá pagando, você tá vivendo uma coisa que pessoas pagam fortuna para ensinar. Pagam fortuna para aprender. Cobram fortuna para ensinar. Se você for numa palestra do Lema, do Abílio Diniz, ele vai te cobrar uma fortuna para no fim do dia ele vai te contar perrengue, ele vai te contar dificuldade. E se você tá passando esse perrengue, na verdade você tá passando por um processo valiosíssimo. Verdade. Então agradeça os problemas, sabe? E agradeça as críticas, porque quando alguém te critica, já dizia Marcelo Tais, numa palestra dele que eu fui outro dia, quem critica, na verdade, é um consultor seu de graça. De graça. Tá dando consultoria de graça, tá uma porcaria. O seu maior professor são os problemas, cara. Cara, isso é fato. E eu vivi isso lá atrás. E hoje eu vejo, né? Hoje no mercado de startups, vendo a galera começando e tudo, não vou dizer do outro lado da prancheta, mas assim, estando numa posição, eu não vou dizer... Do outro lado, sim. Mas tem que explicar depois aqui para a audiência qual que é a posição. Sim. Hoje nós temos um fundo de investimento em startups, a gente trabalha com startups, acelerando e ajudando muitas pessoas. E essa experiência que eu tive prática, quando eu vejo as pessoas lá que às vezes tiveram... Nada contra uma pessoa que é herdeiro e teve todo... Nada contra. De jeito nenhum. Mas, às vezes, ela não passou pelo fogo. E às vezes, é importante você passar pelo fogo. E tem muitos pais que têm uma condição financeira muito boa, que eles apertam ali a torneira ali para os filhos... Propositalmente, para que eles sintam um pouco do que ele sentiu para construir aquilo lá. Para não ter aquele negócio do árabe, né? Que fala, né? Que o avô é rico... Avô rico, como é que é? Pai
Pai rico, filho nobre, neto pobre. Os árabes falam isso muito. E é isso, para evitar isso, mas esse processo, né? Então eu falo para todo mundo, se vale um insight poderoso, se apaixone pelo processo. Cara, com certeza. Se apaixone, sabe? Fica feliz, chega em casa grato, tem um perrengue, tudo errado, você fala assim, caramba, obrigado. Velho, eu acho que se você chegar em casa no final do dia e não estiver satisfeito, mesmo depois de um dia de perrengue, é porque você não encontrou o que você gosta de fazer. Porque você está fazendo uma coisa por necessidade financeira, Exato. por qualquer outro tipo de obrigação, menos Exato. porque você gosta. E você vai chegar de dois jeitos. Ou você chega agradecendo os perrengues, ou você chega reclamando. Se você chegou reclamando dos perrengues, cara, você está totalmente errado. Você tá indo para contramão. Né? Você está se vitimizando. Cansaço. Pô, hoje o dia foi puxado e tal, mas graças a Deus... Não, obrigado. É aquela questão, o resiliente não é o cara que se... eu gosto de falar isso assim muito, eu falo lá na escola. O resiliente não é o cara que simplesmente ele melhora aquele estado rápido, né, de dificuldade. É o cara que adora a porrada. Você tem que gostar, porque é o que é o que se é o que te molda, né? Tipo, o que eu vou fazer para sair disso, né? O que eu vou fazer? Imagina você sai na rua amanhã. E você sabe o que é aí você tromba com um cara, o cara fala assim: pô, Sérgio, tá precisando de falar com você, vamos fechar aqui um contrato porque eu sei que você é advogado. Aí você vai almoçar, o cara do restaurante fala: Sérgio, você faz trabalhista, né? Vou fechar um contrato com você. Você vai chegar na rua e fala: mas foi fácil demais. Eu tenho certeza que se você estiver numa reunião do dia inteiro, que você tentando ali martelar, o cara te dá objeção, você contorna, você traz um case, você volta pra casa e fala assim, caraca, pode até menor financeiramente, mas você fala, hoje foi top. Sabe o que é a origem da palavra resiliente? Não só a origem, mas assim, o grande porquê da palavra resiliente existia é por causa da borracha, do elástico. Que ele volta pro... Exatamente. O que é a resiliência? A capacidade de você ser estressado ao máximo, de você receber um estresse, porque é um estresse de dois lados que o elástico recebe, e a hora que ele volta, ele está daquele mesmo lugar. E quando o elástico ele recebe um estresse de peso, de força muito grande, ele volta para o lugar, as pessoas, pô, esse elástico é bem resiliente. É aí que é a origem da palavra. Que aguentou e voltou ao estado normal. A resiliência, ao meu ver, é isso, complementa Sim, muito total, com o que você falou, que é a capacidade que você tem de tomar porrada, de apanhar e voltar para o seu estado, voltar para o seu centro e amanhã é outro dia. E uma frase, gente, de verdade, uma frase que eu ouvi, eu acredito muito que o que muda a sua vida às vezes não é uma palestra de horas, não é, são muitos livros, isso faz parte, mas às vezes o que muda é uma frase, uma palavra, um negócio que às vezes... O clique. Olha uma frase que mudou para sempre a minha vida, para sempre mesmo, tipo assim, nunca minha vida foi a mesma depois dessa frase. Imagina só se você acordasse amanhã apenas com aquilo que você agradeceu hoje à noite, antes de dormir. Caralho. Faz a gente pensar em agradecer mal. Verdade, cara, verdade. Certeza. Imagina se você, ao abrir o olho amanhã, só pudesse contar com aquilo que você agradeceu hoje. Pô, me arrepio, cara, isso é forte demais. Se eu vi do Ravi Sani. Não foi do Ravi, foi numa palestra do Paulo Vieira. Paulo Vieira. Paulo Vieira? Agora, Fred, me conta que eu tô curiosa. Quando que os perfumes saíram de sua vida? Na verdade... Quando que foi isso? Me avisa? Um up pra lá. Depois disso, eu trabalhei em outras companhias, eu fiquei uns 6, 7 anos dentro desse mercado e conheci o mercado através do empresário, um amigo de São Paulo, o mercado de energia solar. E aí foi meu primeiro, digamos, foi meu segundo negócio. Antes da energia solar, eu trabalhei com máquinas vending machine, de venda automática. Inclusive, uns amigos meus que trabalham aqui em Juiz de Fora, que tem a maior operação de Juiz de Fora, foi eu que mostrei o mercado de venda automática. Sério, que legal. Nessa época, que é a... mestre dos cafés. O mestre o Davizão. Davi o Lucas. Eu que mostrei pro Davi a primeira máquina de café que ele viu na vida dele. Que top. Que legal, cara. E a gente é parceiro. Aí a gente fez uma operação que era uma operação de venda direta, que eu falei, cara, o cara tinha uma operação de máquina, só que ele não conseguia vender e pôr nos pontos. Tava parado. Eu falei, cara, por que você não bota pessoas para pegar a sua máquina, comprar como uma forma de micro franquia e ela colocar essa máquina em comodato, em aluguel e botar essa máquina num ponto de venda? Aí pode ser no Auto Commercial Service ou pode ser no Oreca, né, que é hotéis, restaurantes, cafeterias. Por que você não pega e transforma isso numa micro franquia? Enfim, e escala isso. Né? Você faz a pessoa pegar a máquina, você vende os insumos para ela, verticaliza a operação e aí ele, caramba, vamos fazer então.
E aí, um negócio de 50, 60 máquinas por mês, no mês seguinte que a gente implementou, isso foi para tipo 500 máquinas. Pode dar um abraço pro Davi, que ele é assíduo aqui no podcast. Ele mesmo? Assiste caramba, todos os episódios. Eu não acredito, eu converso com ele direto. Meu Todos os episódios. Ele assiste, dá feedback. Davi, parceiro. O Davi, inclusive, participou como host no podcast do Diego, recentemente. Olha só que legal. Davi é parceirão. Davi e o Lucas, a Mestre Cafés é cliente nosso. E foi ali que eu comecei a entender um pouco mais de equity, comecei a entender um pouco mais de negócio mesmo, aí, né, você que é advogado sabe muito bem de substituição tributária, como é que você entra no estado, como é que você, né, como é que você unifica isso, como é que você consegue botar, né, sem diferença, botar igual para todos os estados. E eu trabalhei nisso na época, né? Então que a gente queria ter os pontos mais avançados, que trazia a máquina da China, só finalizava ela aqui o processo. E aí foi minha primeira experiência com o negócio. E depois eu fui para uma empresa de energia solar, né? Que aí foi a gente teve uma visão de tokenizar, criar um token de uma usina. Inclusive essa empresa que eu fui fundador, ela está hoje na B3, está sendo... tá na bolsa aqui no Brasil, tá super bem, eles estão fazendo um exit agora gigante. Eu estava com meu sócio lá na época, veio a pandemia, eu acabei fazendo meu exit, vi a família aqui, né, meio assim por causa da pandemia, acabou que eu voltei, mas chama SUS, tem uma empresa muito bacana, o negócio está realmente legal, voando lá em São Paulo, eles estão muito É de onde a empresa? São Paulo, mas as usinas elas são na Bahia, né, no Vale do São Francisco. E aí, ali foi uma experiência que eu tive de negócio, que deu muito certo, graças a Deus. E, na sequência, eu comecei a entender um pouco mais sobre startup. Eu comecei a ver algumas coisas de tecnologia. Fui para a China, fiquei 90 dias lá. Fui no Silicon Valley da China, lá em Shenzhen e tal. Os caras são muito... Não é gigante. Não, a China é gigante. São muito o quê? São muito fortes, são muito, sabe, a China está muito à frente do tempo. Cara, você viu que recentemente a China passou o valor de mercado do dólar, né? Semana passada, filhão. Eu acho que todo mundo... O yuan, né? O yuan passou o valor de mercado do dólar. Cara, eu falo sem medo de errar, cara. Assim, a China, ela tá muito à frente do tempo. Cultura, a forma que eles enxergam. Não é o sistema econômico que eu acredito. Eu tenho uma... É isso que eu te perguntar. Se você pensa que ela tá à frente do tempo, como é que você discorda do sistema econômico? Na verdade, ela está à frente do tempo no que diz respeito à vanguarda de tecnologia, né? Ela está na vanguarda de muita coisa. E a cultura que eu falo é a cultura do empreendedorismo da China, que o governo ele diz para você o seguinte: não é meu nem seu, é nosso. E isso tem funcionado muito bem lá, muito bem. E eles são organizados, né? Sistematizados. Isso é louco, eu acho muito doido. Eles têm um nível de organização. Eu faço muito negócio hoje com chinês, a gente tem algumas operações lá e não fui mais por causa da pandemia, mas eu tenho visto lá de empresa na China, eu tenho bastante acesso lá. Cara, eles estão realmente... E o engraçado, a gente já falou aqui no podcast, as redes sociais, principalmente TikTok, que é de lá, né? É da China, não é? O dono é chinês, mas lá... Já não está lá mais na operação, mas... O conteúdo do TikTok lá, ele é desenvolvimento e educativo. Sim. Ao passo que no Brasil é totalmente entretenimento. Exatamente. Então, ou seja, né, como é que é a divisão de cultura? Isso é uma coisa meio... com relação a redes sociais, esse tipo de aplicativo. Por exemplo, o Facebook aqui no Brasil não está tão pujante como era antigamente. Você vai para os Estados Unidos, a maioria usa Facebook no lugar do Instagram. Mas o que eu estou dizendo não é por causa de rede social. É porque é o seguinte, o que as pessoas consomem hoje mais? No Brasil é entretenimento. Em outros países, e aqui a gente está falando de China, é desenvolvimento. Lá, a preocupação que tem, e é o que bomba, o que as pessoas buscam, porque a rede social vai te entregar o que você busca. Sim. É desenvolvimento. A galera quer se desenvolver. Exato. Aqui não, aqui você quer se entreter. Exato. Então isso choca, isso é o mercado, cara. A gente está vendo o mercado como é que funciona. Eu frequentei algumas fábricas lá, eu vou dizer para você que é assustador o nível de conhecimento do chão de fábrica lá. Você vai conversar com um cara que é chão de fábrica, o cara fala 3 idiomas, o cara ele tem pós-graduação, tá indo no caso lá, é tipo um doutorado deles lá, tá indo para especialização, para o último nível de especialização, e o cara aperta parafuso. Sabe,
É um nível de qualificação de mão de obra totalmente acima da média. Totalmente acima da média. Se você vê aquele não sei se ainda está na Netflix, chama Indústria Americana, já assistiu? Sim, sim, sim. O Indústria Americana, ele fala sobre isso, que a indústria chinesa, os chineses compram a fábrica da Ford, salvo engano, não sei se é Daytona, onde que é, Sim. e aí eles implantam a fábrica da Fuyao, que é de vidro. E aí isso mostra o choque de cultura do americano com o chinês. Porque eles colocam os chineses lá para poder implementar, iniciar o negócio e ensinar as pessoas. E logo os americanos já começam a falar, não, vou trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia. E o chinês não, ele tem que trabalhar porque ele tem que ser digno do salário que ele recebe. Né? E aí você começa a ter choques. E eu tenho uma frase que eu também gosto muito de frase, a gente já brincou aqui que eu sou o tio das frases, porque é aquilo ali, frase é um condensado de conhecimento em pouca linha, Sim, que pode te dar um insight. E uma das partes desse documentário, que é um documentário, é quando vem um presidente chinês de fora e eles estão ali rodando na indústria, junto com um chinês também, que fica lá na indústria nos Estados Unidos, e ele apresentando, aqui a gente está fazendo isso, aqui tem uma sala, aqui nós vamos colocar uma escultura nossa. Já tem uma escultura que já estava na fábrica, né, americana, o presidente, que é um velhinho, fala assim, não coloca nada. Em Roma, faça como os romanos, não irrite-os. Cara, eu arrepio de falar. É forte aí. Cara, é fortíssimo isso. Forte isso. O cara falou isso. Não vai colocar nada nosso. Em Roma, faça como os romanos, não irrite-os. Caraca, velho. Olha que loucura. O nível do cara de não deixar a coisa funcionar. Demais da conta. É louco. Tem os contra lá, por exemplo. Você, Facebook, Instagram, você não pode usar. Você usa a rede social deles. É tudo conectado no WeChat, né? É um aplicativo que faz tudo. Por exemplo, você não tem lá um banco, um internet bank, aí você paga lá pela aproximação com o seu celular, tudo lá, absolutamente tudo é o WeChat. Por exemplo, se lá você estiver andando na rua, a câmera te pega jogando um papel no chão, automaticamente ele pega o reconhecimento facial e joga no teu WeChat aquele débito lá, um auto de infração, já cai no seu celular, não tem advogado para defender, porque a câmera te pegou no reconhecimento facial. Flagrante e tal, a multa já chega para você lá, já desconta do que você tem dos seus fundos e vida que segue. Essa parte que eu falei, que eu discordo, é dessa, já tive um insight dessa falta de liberdade que as pessoas têm. É exatamente isso. Que as pessoas têm para viver na China. É porque assim, você não vai viver do jeito que você quer. Lá o cara entra no Google e pesquisa o que quiser? Não tem Google lá, não tem. Só por VPN, né? Mas você tem acesso ao deles. Isso eu acho errado. Isso eu gostaria que... Mas será que se fosse diferente eles estariam onde eles estão hoje? Não sei. Pode ser que sim. Mas você conversou com várias pessoas lá? Muita gente. E as pessoas são felizes? São. Fato. Eu fui nas fábricas. O peixe não conhece a água, véio. Lembra desse detalhe? Será que é por isso que não com são? certeza. Na verdade, a China... Que não conhecem esse lado ocidental libertário. Mas é uma cultura, né, velho? Hoje é muito globalizado. Eu fui num lugar, por exemplo, que eles sabem... Eu fui num restaurante que o garçom sabe os peixes que se come no Brasil. O mundo hoje é muito globalizado e eles têm muito acesso à tecnologia. Mesmo que eles não acessem o Google, eles têm um VPN que acessa. Então, tipo assim... Não pode acessar, mas praticamente todo mundo... É igual a questão das drogas, né? Pode usar? Não pode, mas a pessoa deixa de usar? Tem acesso. Mas você acha que essa felicidade vem de uma estrutura, que ela vem de... Ou de ficar martelando desde criança na cabeça? Eu acho que o governo lá, ele tem uma política diferente do Brasil, que adota uma política muito assistencialista. Eles têm uma política assim, amigão, a gente vai ser assistencialista com você, mas se você não fizer por onde, meu amigo... Vai cortar numa hora, né? A gente vai cortar, tomar, mas você não tem a mamata, não tem a política. A punição lá, inclusive, é bem forte, sim. Né? E lá não tem a política da mamata, tem a política do seguinte, produza que a gente vai te dar o que você quer. É uma grande classe média, mas todo mundo já entra no jogo sabendo como é que é o jogo. Aqui, por exemplo, se a pessoa não trabalhar, existem algumas políticas que vão parar. Não estou dizendo que é certo ou errado. Perfeito. Longe de mim julgar se é certo ou errado. É um protecionismo exagerado. Exatamente. Isso é um fato. Agora lá é o seguinte... Tá aqui sua casa, seu carro, só que aqui. O que você está produzindo? Nada. Inclusive tem um ditado chinês que fala, alimente um homem por um dia e mate e resolva a fome dele. Exatamente. Alimente por 7 dias e você vai criar um dependente. Exatamente. Lá tem essa cultura, assim, o governo, quando ele chega para o empreendedor, é como os cariocas falam, né? O papo reto. Papo reto. É aquilo, não vai mudar. A empresa não é sua, nem minha, é nossa. O governo... vai te ajudar com tudo. Você precisa de quê? Eles pegam as startups deles lá,
É o que precisar, cara. Você precisa de quê? Ah, preciso de um legal tech, de um cara de legal, preciso de um cara um contador do melhor, porque meu negócio é meio... Tudo. É igual, Fred, aqui também temos ainda... sócios como governo, só que é diferente, né? Sócio aqui só tira. Eles te pegam no imposto e tchau. É uma forma diferente, né? Mas só antes do Sérgio perguntar, eu vou falar de tecnologia, que a China realmente é foda, né? Porque fazer uma tecnologia para identificar a cara de um chinês é sinistro. Diferenciar um chinês do outro é... Reconhecimento facial, né? Pô, de um chinês pro outro é sinistro. Tem muita dificuldade de assistir filme asiático. Não, se eu ver dois, eu já não sei quem é. Mas esse é o vilão? Não, esse é o bonzinho. Tô brincando, gente. Mas É só uma piada. Né? É só uma piada. A gente adora pastel de flango. Mas eu fiz essa pergunta pro tradutor lá. Eu fiz essa mesma pergunta. Falei, cara, reconhecimento facial não dá pau de vez em quando. Aí ele fechou a cara, né? Não. Eu falei, não, porque eles são muito literais, né? Como o europeu e tal. Né? Sabe, o europeu é assim, se você chegar num restaurante lá de Portugal bem tradicional, você fala, a gente vai querer café, são 1, 2, 3, 4. Ele vai trazer 1 pra mim, 2 pra você, 3 pra ele, 4 pra ela. E aí eu falei com ele, mas o pessoal aqui não é parecido, não dá problema algumas vezes, não? Ele, não. Aí eu... Não, tô te perguntando porque o que é... É uma pergunta inocente, cara. Eu falei, não, porque até se as pessoas forem meio diferentes, às vezes um irmão gêmeo, ele falou assim, você já estudou alguma coisa sobre pixel? Quantos pixels tem? Se você pegar um gêmeo idêntico, ele tem não sei quantos milhões de pixels diferentes do outro, que é um pouquinho para cá, o olho um pouquinho... Pode ficar tranquilo que isso aí é... Ou seja, só te chamou de ignorante na classe. Só isso, não, mas foi muito muito bonito, bem. chamou de uma forma bacana. Você já estudou sobre pixel? Inclusive no Brasil tem celular, né? Você entra num assunto que me interessa muito, eu acho que interessa muita gente, que é Claro. essa... A gente está vendo a China com outro olhar de um cara que foi lá, que conhece lá o mercado, visitou fábrica e tal. E até um tempo atrás, a gente ouvia muito, isso pode ter mudado, eu sei que vai me dizer, a gente ouvia muito que a China tinha muita gente lá trabalhando em regime de escravo. Sim. Comparado à escravidão, trocando o trabalho por comida. Ouvi muito isso lá atrás, principalmente numa época em que eu me lembro que abriram o mercado brasileiro, lá na época do Collor, em 92 ou 91, e entupiu de produto chinês no nosso mercado, dando uma consequência de muitas fábricas aqui quebrarem por conta disso. Sim. O preço era infinitamente menor. Nunca mais foi revertido. Nunca mais. Interessante, né? Entraram e acabou. A grande E onda aí eu do Made in pergunto, China. hoje em dia, como é que é isso? Você tem trabalho escravo na China? Será que nos cantões é diferente? Você só foi em grandes centros? Não, fui em algum... Da primeira vez que eu fui, não fui nos cantões. Da segunda vez que eu fui em alguns lugares mais extremos assim. Sinceramente, não vi. Não vi e não ouvi relatos também. Tudo bem que pode ser que existam formas de velar isso e de esconder. Isso aí pode ser que aconteça. Agora, eu não vi e não escutei falar também. E não ficou sabendo. E, obviamente, essa é uma curiosidade de todos nós, porque no Brasil se fala muito isso, né? Suicídio coletivo em fábrica, não sei o quê. Eu nunca ouvi falar isso. Tudo bem que eles podem ter medo de falar e tudo. Talvez seja isso, não sei. Mas eu não vi. Não vi e não ouvi casos. E eu fui em bastante lugar. Quem defende muito a China é o próprio Caíto Maia, né? Sim, ele fala muito bem da China, inclusive ele conta que quando ele visitou a China lá atrás, ele recebeu um convite do governo chinês, com tudo pago para ele ir na China, estudar a possibilidade de falar o que você precisa para trazer o seu negócio para cá. Ele conta isso. Eles têm muito isso, sabe? Obviamente nenhum lugar é perfeito, né? Nenhum sistema é 100% perfeito, todos tem falhas. O capitalismo agora está sendo colocado totalmente à prova, né? A gente vê aí o dólar chegando onde está, os bancos, quebrou mais um banco hoje, então, né, com certeza até o podcast já vai ter quebrado mais algum banco grande, e vai ter um quebra-quebra de banco agora gigantesco. É por isso que hoje, né, eu sou totalmente a favor, trabalho com isso já há 6 anos, paralelo a outros negócios, mas tô muito inclinado hoje a questão das criptomoedas como uma moeda real mesmo. E eu acredito muito que, principalmente o Bitcoin, ele vai dar um pau no dólar nos próximos anos. Ele vai atropelar o dólar. Mas e esse boato de que o Bitcoin estava acontecendo, que era pirâmide, que estava dando tudo errado, essa tensão?
Então, na verdade, tudo que é disruptivo, tudo que gera uma ruptura no sistema, ele passa por esse processo, isso é normal. Só que o fato é, enquanto você vê o dólar sendo colocado à prova, o Bitcoin ele tem um número de bitcoins que existe no mundo e fim de papo. Não vai ser. Não pode ser impresso. Né? Não, eu dou aula de empreendedorismo lá na escola. Legal. Aliás, eu vou até fazer um parênteses aí para esclarecer que Bitcoin é um tipo de criptomoeda. Tem várias. A gente tem a mania de achar que criptomoeda é Bitcoin. Só Bitcoin. As pirâmides, na verdade, o grande problema são as pessoas que se utilizam de algo para dar golpe. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança que o Antônio Fagundes fazia propaganda do Boi Gordo, que era uma pirâmide descarada. Se existisse Bitcoin, os caras, eu acho que eles não fariam. Quantidade de gente que tomou prejuízo com isso aí. Eles não iam perder tempo de fazer com boi, não. Acho que eles teriam feito com Bitcoin se fosse lá atrás, que era mais fácil. Que eles filmavam as plantações com cupim para falar que era gado, né? Que ele pintava o cupim de branco e falava que era boi. Era loucura os negócios que eles faziam. Tipo assim, era uma... Depois eu fui estudar, né? Saber... Daí depois inventaram da avestruz. Foram na faculdade do SESC de Gastronomia tentar vender isso pra gente. Uma criação de avestruz master e tal. Então o grande problema tá no ser humano, não tá no meio. É a mesma coisa que eu chegar e criticar a faca. Fala, não, faca... A mesma faca que corta o sushi mata uma pessoa, né? O mesmo machadinho que salva uma pessoa que está presa no ônibus matou a criança. O problema está no machadinho? Não está, o problema está na pessoa que está usando. Pô. É a mesma coisa que eu chegar agora e criticar o Santos Dumont. Fala, filho da... Desculpa lá, pode falar? Pode. Filho da puta do Santos Dumont, né? Pra que criar um negócio desse de avião, um avião né? desse Olha o tanto horrível. de bomba que tá caindo na cabeça dos outros lá na Ucrânia. Gente, o problema não está no avião, não. Eles estão usando o avião para acoplar a bomba e tampar a bomba nos outros. É isso aí. O problema está na pessoa, no ser humano. No ser humano, né? Então o problema não está nas criptomoedas. As criptomoedas são o futuro. E que bom que isso está gravado. Que bom que isso está gravado. Que todos os lugares que eu vou, eu falo muito nisso. Porque hoje o sistema fiduciário, ele já está condenado. Qualquer pessoa que quiser enxergar um pouquinho disso, tá na cara que os Estados Unidos, todo o problema que dá imprime dólar, e uma hora essa conta vai chegar e já está chegando. E foi barrado de imprimir de novo aqui, né? Eles aumentaram o teto de gasto para um pouquinho, a dívida dele. Os Estados Unidos não pode fazer mais dívida. Ele não pode. Ele vai arriscar dar um calote aí, de 1,3 tri. Isso aí, 1,5 tri. Ou seja, estão tendo que fazer isso porque o sistema, o capitalismo, ele está sendo... Eu acredito mais no capitalismo que qualquer outro sistema. Não, sem sombra de dúvida. Pero o capitalismo hoje está sendo colocado à prova. A pandemia botou em xeque, falou, e aí? Você está com um monte de dinheiro, e aí resolve aí o problema aí. Vírusinho que está rodando aí, ó, o que fez no mundo? Eu rodei o mundo, fui para a Ucrânia 2 vezes na pandemia, rodei um monte de lugar. E aí? O mundo estava colapsado, cara. Eu andava pelas ruas da Alemanha, do leste europeu. Cara, o povo dentro de casa trancado, você não achava um lugar para comer. Foi um caos no mundo todo, pô. Um vírus, uma merdinha no negócio que, obviamente, merdinha que eu falo assim, né? Não, claro. Agora, do tamanho dele. Do ser humano. Eu digo assim, a merdinha por conta do tamanho que dinheiro dele. Nenhum resolveria. Um vírusinho, um negócio que entra aqui, que as pessoas, a catástrofe, o sistema financeiro de saúde botou tudo à prova. Com todo o dinheiro do mundo, os Estados Unidos não conseguiu segurar. E aí? A China, com todo o dinheiro do mundo, tinha que trancar todo mundo de casa. E aí, faz o quê? Isso é uma parada legal, assim, de refletir, né? As empresas quebrando, várias pessoas... E aí, mas reinventa. É fácil falar, né? Se reinventa, mas, pô, é fácil todo mundo se reinventar. O delivery deu certo para alguns e para a grande maioria não deu certo. Então, o sistema foi colocado à prova. A gente ainda anda na rua aí e vê muito lugar fechado, né? Assim, que com certeza. Em São tá Paulo, feio então, de foi ver, um caos. Né? Mas o grande ponto que eu vejo em relação às criptos, que inclusive o nosso sistema hoje de investimento em startups, a captação que a gente fez do recurso, é toda feita em cripto. A gente capta em cripto, vai para um fundo dos Estados Unidos registrado na SEC, a gente tem um fundo de private equity aprovado nos Estados Unidos na SEC para dar um peso legal no negócio, né? Sim. É muito forte. Um respaldo ali. A gente contratou o Legal Opinion, quem fez a parte Brasil nosso, enquanto o Janguier Diniz era presidente. Foi o Aires Brito, ex-ministro da STF, tudo que foi nosso Legal Advisor durante 1 ano. Pagamos caro, né? Investimos nisso, que a gente queria de fato fazer a coisa certa, né? E a gente registrou um fundo de private equity, mas a gente só conseguiu escalar o negócio a nível global e com a velocidade que foi porque existiu o Bitcoin. A gente captava em Bitcoin, esse dinheiro virava dólar e ia para o fundo, e esse fundo investia nas startups. Então e quem emitiu os tokens era Dubai. Então quem tem a posse
das moedas, startups, das moedas, é quem representa uma cota naquelas startups investidas pela empresa. E aí quando vocês investem... É uma bossa nova que o João Kepler fez, só que descentralizada em cripto. E quando vocês investem, na verdade, vocês se tornam... vocês têm equity naquilo ou vocês só fazem o financiamento? Então é equity normal, né? A gente... Explica o que é equity para quem está assistindo aí. Eu acho que podia voltar... A gente gosta de explicar algumas coisas aqui no capítulo antes, né? Em como entrei neste negócio. Tem que falar. Inclusive conceitua startup também, acho que é legal, né? Passou batido, eu estava segurando para... Startup é legal que cada pessoa tem um jeito de explicar startup, né? Muito legal. Você pergunta às vezes você está num evento só para startupeiro, tem ali 500 startups representadas, aí você pergunta para você o que é startup. Cada um fala uma coisa, mas na minha opinião, startup é algo que resolve algum problema, que soluciona algum problema e que tem um alto poder de escala, de escalabilidade. Ou seja, você consegue, por exemplo, vou dar um exemplo, uma padaria. Você pode ter uma padaria gigantesca, mas a partir do momento que ela é uma padaria, ela não tem alto poder de escala. E a questão da disrupção? Disrupção, na verdade, é quando você causa uma ruptura em algo. Isso. Você uma inovação absurda. No status quo, né? Exato. Você quebra o status quo. Exatamente. Então, e se você não coloca esse ingrediente como no conceito? Eu estou te perguntando porque eu já ouvi conceitos onde tinha que ser também disruptiva. Na verdade, além de ter essas toda características. Eu já ouvi esse conceito. Então, normalmente, as grandes rupturas do sistema foram causadas por startups. As startups, elas estão por trás, mas não necessariamente uma startup ela é disruptiva. Porque muitas vezes as startups elas servem para agregar algum negócio. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, as fintechs, que são as startups de finanças. Muitas vezes elas vão resolver algum problema dentro de um banco. Os bancos contratam, às vezes, algumas fintechs, trazem algumas fintechs para dentro. Por exemplo, no Cubo Itaú, as fintechs eles não abrem para rodada de investimento, porque quem investe é o próprio Itaú. Está dentro de casa. Entendi. Então, nesse caso, não é algo disruptivo, mas é uma solução que resolve algum problema, que tem um poder de escala, mas não vai causar uma ruptura, de fato, num sistema. Agora... Mas você concorda que a fintech foi uma coisa que causou ruptura no sistema? As fintechs, sim, mas não todas. Sim, digo assim. Do modo geral. Sim, do modo geral, sim. Não seria... dentro desse conceito do segmento? Não, perfeito. O segmento, sim. Se você pegar o agronegócio antes das agrotechs... Imagino que diversas questões que romperam com um monte de coisa. Sem dúvida alguma, né? Aí sim, quando a gente pega por verticais, sem dúvida nenhuma. Né? Eu conceituo startup basicamente com isso também. Resolve um problema que seria... Aí, na verdade, é tanto a startup quanto uma empresa que não é startup. A própria padaria resolve um problema ali. Escala... E a base tecnológica, que está literalmente ligada à escala, intrinsecamente, porque você não escala nada sem tecnologia, né? Mas eu sempre falo também da base tecnológica, porque não existe startup hoje que não está sentada numa tecnologia, Exatamente. Porque é impossível, né? Que tem, inclusive, a barreira de entrada, que é o que faz o teu negócio, nós explicando para a turma, o que faz o seu negócio não ser atropelado por outra pessoa, passar na sua frente. É o muro de proteção, vamos dizer assim. O muro de proteção, né, que o seu negócio tem muitas vezes é a própria tecnologia, né? Muitas vezes a tecnologia você é dono do código, você vai aprimorando. Exatamente, até a pessoa chegar lá demora um pouco. Mas startup, para conceituar legal, abre o seu celular aí que você vai ver um monte. No próprio celular, né? Tem um monte de aplicativo. Uber, Facebook. E o legal é que, mais uma vez, como que a startup ela é... O que acontece? Quando se fala em MVP, né, que é você estressar aquele negócio com produto mínimo viável. Exatamente, com o mínimo daquele valor, você conseguir estressar aquele negócio até que ele se torne viável para você escalar. Mas as startups, se você pegar a história delas, né, o Facebook, por exemplo, começou em Harvard e a galera criou lá, ficava brincando de trocar foto, olha o que virou. O Uber foi validado no Brooklyn antes de qualquer coisa. Então a startup o quê? Foi validado no Brooklyn. Eles testaram. Pequenininho, no Brooklyn. No bairro do Brooklyn. Começaram no bairro e tal. Pô, caramba, deu certo, vamos expandir. Então a startup ela tem muito isso. Primeiro você testa, você valida aquela solução
e depois você entra no processo de escala. Né? E aí por isso que é feitas as rodadas, né? E qual é o momento em que o seu trabalho entra nisso? Né? Nessa semente ou já quando ele foi validado? No caso, a nossa tese é anjo, pré-seed e seed, né? Que são as primeiras fases da startup. Conceitou todas para a galera. Tá. Nós seríamos como se fosse o Shark Tank, né? Quem assistiu o programa vai se familiarizar bastante com aquele conceito da pessoa sentar na cadeira, né? Tá lá o... Agora eu tô entendendo por causa do nome do Shark, sim. Da empresa deles. Tubarão. Sim. Os Shark. O que a gente faz com que qualquer pessoa comum seja um tubarão. Qualquer pessoa com $10, ela se torna um tubarão. Ela vai ter um pedacinho de todas aquelas startups e ela vai participar das O votações. pessoal aqui do podcast, ó, tá gravando, né? Então aí, ó, já bota na mesa, filho. Tá em várias corretoras já, Bitmart, Gate.io, Elbank. Tá Mas vamos lá. Talvez vai estar na Binance, tá para ser listado agora, talvez quando for pro ar ou quando você estiver vendo, já vai estar na Binance já. Então tem um detalhe, se você que está ouvindo tem alguma startup, eu penso em abrir, comenta aí. Né? A gente vai conectar vocês aí com a galera. Vai conectar a galera. E outra coisa, então vamos lá. A gente tem o Anjo, estado de investimento Anjo. Conceitua aí para que é o investimento inicial, né? Aquela, digamos que o anjo é quando a gente brinca, né? Que quando que você chama o anjo? No perrengue. Pelo amor de Deus, alguém me salva. Ou então gosta de brincar, né? Quem já jogou o Mario Kart sabe como é que é. Quando você roda lá e cai no poço, vem um anjo lá e te salva e te põe na pista de novo, né? O que a gente vê? Que muitas startups morrem, e essa está dentro da tese do nosso negócio, elas morrem às vezes precisando de 50 mil reais. 100 mil reais. Sério. Às vezes um negócio ele não consegue ir para frente porque ele não tem 50 mil reais para pagar uma estruturação jurídica ou mais robusta, e às vezes ele cai num problema jurídico e morre às vezes por causa de 30 mil reais que não tinha, por causa de 50 mil reais. Aí a fase anjo ela serve para dar esse fôlego. Para dar esse fôlego e às vezes dar aquele empurrãozinho, tipo assim, sai do papel, vai, deixa de ser uma ideia e se transforme num negócio, né? Já num MVP que seja. E existe um tempo que é claro que varia, mas existe um tempo médio que vocês entendem que uma empresa vai ficar do anjo até ir para o Série A, por exemplo? Aí antes disso você tem a pré-seed e seed, né? Que é o que ela falou da semente, né? Entre as fases anjo, pré-seed e seed, porque é muito difícil você metrificar isso, né? Quando você aplica Vai depender muito do produto, do tipo do da negócio, vertical, do ramo, né? Quando você aplica o HIP, né, histórico, estatística e projeção, você aplica essa regra do modo geral, vamos falar de 1 a 2 anos, para ela sair do anjo e ir para pré-seed e seed, né? Porque que já é a segunda fase, que ela já consegue acessar capitais um pouco maiores, porque ela já começa a ter uma relevância, ela já está boletando, né? Ela já está vendendo, ela já tem uma estruturação. Já está boletando. Boletando é vendendo. Né? Gostei da expressão, boletar. Emitindo boleto. Tu precisa boletar. Gostei desse nome. Já está boletando, a gente usa essa expressão. Depois vocês jogam essa startup no mar, qual que é o processo? Né? Cresceu, startup no mar. Tipo isso. Na verdade, a gente investe na fase anjo, pré-seed e seed. E obviamente, a gente não joga no mar porque a gente tem o Shark Angels, que é um time de pessoas muito grandes, né? Tem o pessoal da Harvard Angel Chicago, tem uma advisor nossa, que ela é uma brasileira, que ela é uma das responsáveis pela Accelerator Century do Canadá, chama-se BIA. A Accelerator Center é um hub, é uma aceleradora subsidiada pelo governo canadense. Eu vou contar em um segundinho como funciona, você vai ficar louco com isso. Cara, olha isso, olha a visão do governo canadense. Eles têm algumas demandas. Estrada, principalmente saúde, a construção civil deles é sinistra. Exatamente, né? Construção civil. Aí o que eles fazem? Eles ficam buscando. Eles ligaram um radar hoje no mundo todo. Por exemplo, a gente precisa de uma fintech para resolver uma solução para o governo canadense. Sempre para o governo. Eles vão lá no Paquistão, na China e na Índia, chega pro cara, pro CEO, fala assim, ó, você tem a solução que eu quero. Te interessa vir pro Canadá com cidadania canadense, tua família inteira, escola, faculdade pros seus filhos, um bom salário e no final a gente ainda vai ser sócio. Quer vir ou quer ficar na Índia? Você é louco, filho. Tô com roupa de ir. Não pego nem minhas roupas em casa. Pega esse cara e traz para dentro da aceleradora. Então eles pegam gente do mundo todo para resolver os problemas. Imagina se o Brasil faz isso, cara. Imagina. O tanto de mão de obra boa que tem nesse Mercosul aí.
E ó que algumas cidades faz algo parecido, Sim, né? sim. Tipo, Florianópolis Sim, tem lá sim, alguns a pegada do próprio município, Curitiba né? faz isso. Sim, fazem. Mas eles fazem isso numa escala maior e é um hub, uma aceleradora. A gente tem parceria com eles. Top, mas, hein, e aí o que acontece? Esses advisors, eles fazem um filtro nessas startups. Quando ela chega pra gente, digamos que ela chega já pré-validada. A gente já sai daquela vala comum de a cada 1000 uma vai dar certo. A gente já consegue reduzir um pouquinho isso. E depois elas vão para votação, e aí quem tem a posse do token dá cota, que seria como se fosse uma cota do Bossa Nova, que eles fazem via cédula de crédito bancário, eles fazem via CCB, que é do João Kepler. A gente faz a mesma coisa, mas a cota vai ser representada pelo token. A cota do fundo vai ser representada pelo token. E aí a gente listou agora nas exchanges, nas corretoras, e aí quem vai precificar isso é o mercado, que aí vira um ativo onde ele tem a volatilidade de compra e venda, e o próprio cash flow, o próprio movimento das corretoras, das exchanges que a gente está listado, a gente pega parte desse movimento que tem nas exchanges e investe em novos pools de startups. Então vocês fazem meio que houve um ganho momentâneo, essa diferença desse ganho vocês reinvestem, seria isso? Na verdade, o ganho na corretora, porque, por exemplo, quando um ativo é listado numa bolsa, ele tem pessoas comprando e pessoas vendendo. Beleza. Mas parte dessas vendas que são feitas pela própria empresa para ela se capitalizar de novo. Entendi. Para encher... É um trade, né? Como se fosse um trade que você faz. A gente tem um market making que faz esse trade e através desse trade a gente capitaliza o fundo de novo, que agora ficou zerado, que a gente captou no mundo todo, captamos recursos no mundo todo, investimos no primeiro pool de startup. Aí agora o dinheiro ficou zerado. A gente vai encher agora esse fundo de novo com o dinheiro das corretoras. Doideira. De pessoas comprando e vendendo, negociando ativo. Aí encheu de novo, a gente aciona a comunidade, todo mundo que tem vai ter um plebiscito, vai ter uma votação. Essas são as startups selecionadas, votem. Aí a que ganhou mais voto tem a prioridade de investimento. A gente pega $100 mil daquele fundo e aloca nessa startup. Próxima startup, segunda mais votada, uma startup de agro. Pega essa startup, coloca lá e recebe investimento. A gente compra 5% dela, já tem os mandatos, os pré-contratos todos pré-assinados já. Que doideira, né, cara? E agora, que isso? É possível todo mundo investir? Sim, através da corretora. Você entra na corretora, como se fosse você comprar nas tradicionais, XP, essas coisas já estão... Não, na verdade, como é cripto... Corretora de cripto. na cripto, né? Mas a gente já está, por exemplo, das 20 maiores do mundo, a gente já está em 5 já. E agora, eu não sei se eu posso falar, mas se bem que posso. Saiu agora... Você só não fala se for problema seu, por a gente... Não, dá para falar, dá para falar. Porque às vezes tem contrato que não pode falar, né? Tem um fundo... a gente não corta não. Tem um fundo de Dubai, né, que um dos gestores é o CEO da FDI. Todo investimento que é feito fora de Dubai, ele que assina. Chama-se Farhad Al-Gergawi. Ele vai ser o próximo primeiro-ministro de Abu Dhabi e ele se tornou sócio do nosso negócio agora recentemente. Que legal, inclusive que top. Saiu na Forbes agora essa matéria. E então assim, a gente... Né, eu sempre sonhei grande, mas eu sei que eu sou pequenininho, né? A gente reconhece o nosso tamanho. Esse cara não é um que tem uma casa que virou um museu lá em Dubai, não? Não sei, posso procurar saber. Porque a Biba, que esteve aqui no podcast, que mora em Dubai, uma amiga nossa... Primeiro episódio daqui. Ela comentou comigo de um ministro de Dubai, que ela conheceu, que eu não sei se é Dubai, Abu Dhabi, mas daquela região. Ela ficou amiga do cara. E o cara é um colecionador, além de tudo. Além de ser bilionário, é um colecionador. Tipo assim, uma das espadas do Senhor dos Anéis, das 15 que foram fabricadas, o cara tem uma. Ele fez da casa dele um museu com um monte de peças importantes. Estou perguntando porque de repente... Vou estar lá recentemente, vou procurar saber disso aí. Agora, pode até fazer uma conexão legal aí, né? Deles com a Biba. Eu ainda tô curiosa de como que você chegou nesse negócio. Nesse negócio. Um amigo meu me faz um convite, fala, vem aqui para São Paulo, tal, que eu quero que você conheça um negócio. Ele estava com um programa de televisão chamado Batalha das Startups, que era um programa da Record News e tal. Eu acho que eu vi esse programa. Quem que é esse cara? Ninguém viu, cara. O programa quem fazia, na verdade, era o Reginaldo. Era Record News ainda. Record News, Daniel. Se você viu, você tem sérios problemas. Não, eu não. É porque o nome não é estranho. É um achado. Não, é porque talvez caia no... que era aquele ponto de audiência. É porque talvez caía no YouTube, né? Às vezes tem um vídeo no YouTube, aí cai na pesquisa, assim, acaba saindo. Por incrível que pareça, no YouTube tava... Audiência alta. Mas na televisão deu mais audiência que o Shark Tank, porque o Shark Tank não teve audiência na TV. A audiência do Shark Tank foi tipo 90% Facebook.
Facebook e YouTube. A audiência do Shark Tank, acho que era no canal Sony, né? Sony, um canal pouco visto no Brasil e tal. Aí, como começou? Ele me chamou pra lá, ele falou, cara, a gente tem um problema aqui. Qual que é o grande problema? As startups, elas participam do programa de TV, e aí tem lá, no final tinha a batalha dos investidores, que era o João Kepler, Janguier Diniz, o Wendel Carvalho participou uma galera, Thiago Nigro, foi uma galera, e no final do programa, as startups, elas vão se degladiando, por vertical, por exemplo, todas de agro vão brigar, todas as fintechs, e aí são por cards, eles gamificaram o negócio, as startups se matam lá durante o programa, e no final, uma ganha e recebe investimento. Cara, e as outras ficam órfãs. Cara, tanto projeto bom, foram 2.000 inscrições, cara. Imagina. Com certeza um monte de filé, né? A gente falou, cara, tem muito projeto bom. Tem que olhar ali, ué. Aí a gente falou, por que não criarmos um instrumento financeiro, no caso, um token, porque o João Kepler já fazia o Bossa Nova, onde as pessoas vão comprar esse token, a gente faz um investimento de forma... A gente capta descentralizado, mas depois esse investimento ele vai para as startups, não precisa de ir para uma, a gente pode investir em várias, a gente pega cheques pequenos e investe em várias, e aquela pessoa que tem a posse do token, ela vai ter uma cota proporcional ao investimento dela nessas startups investidas. E aí começou o projeto, e o Janguier Diniz era o nosso presidente, era o chairman do negócio, e deu super certo, só que quando a gente contrata o parecer do Aires Brito, ele falou, pô, muito legal, porque a ideia do utility token, né, que é na parte da cripto, não vou entrar nisso, mas enquadra muito nas leis brasileiras, na questão da votação e tudo faz muito sentido. Só que a partir do momento que você vai investir em startups, já se caracteriza valor mobiliário. Então você precisa, necessariamente você acaba se tornando um security token. E uma vez que você é securitizado, você precisa de passar pelo processo de dispensa da CVM. E o parecer jurídico, legal opinion, terminou assim. E aí a gente falou, e aí, o que a gente faz? Pivota o projeto e esquece, ou vai para o internacional? A gente falou, cara, Estados Unidos estava ok para isso, Dubai emitiu os tokens, e a gente foi para fora. Então, por esse motivo, a gente internacionalizou o negócio. E faltou dizer o que é equity. Equity digamos que é a participação que a pessoa tem de um negócio. É uma parte... ou o negócio inteiro, que é uma fração. É uma fração de uma empresa. Por exemplo, se eu tenho hoje, nós aqui vamos abrir uma empresa, e aí nós temos 25% cada, nós em partes iguais. Chega um momento que eu quero vender 5% da minha participação, eu coloco 5% do meu equity à disposição para venda. Então eu estou vendendo 5% do meu equity. Você vê que eles alteram os nomes em inglês, mais ou menos, mas no coisa. final das contas é tudo que você sempre soube. Então isso aqui vai até um recado aí para quem tem dificuldade de pegar essa quantidade de palavras novas que estão surgindo. Equity é fatia da pizza, relaxa. Relaxa, porque no final das contas você sabe fazer. Ou já viu a respeito. Com certeza sabe. O equity é a fatia da pizza. É verdade. Pô, cara, muito bom. Fred, a gente para encaminhar para o final aqui. Você já falou algumas frases, algumas pegadas, e aí eu vou falar agora para quem está assistindo. Chegou até aqui, você ainda não pegou um papel e caneta, porque eu esqueci de te lembrar lá no começo, acaba de assistir, mas assiste uma segunda vez. Esqueci de te lembrar, foi ótimo. Eu esqueci de te lembrar, tá vendo? No exército, eu servi exército também. Você falou uma dessa? O exército diz o seguinte, se foi cobrado, não, se foi dito, vai ser cobrado. Agora, se não foi dito, acho que a regra se aplica no contrário também, né? Porque eles dizem o seguinte, se está previsto e você foi, né, se está previsto, você vai ser cobrado por aquilo que está previsto. Né? Então... A própria legislação fala isso, né? Eu não posso ser acusado por um crime que ainda não estava escrito. Aliás, falando em legislação, faltou a gente abranger, né, falar a respeito também aqui no episódio, acerca dessa parte de startup mais voltada legal, né? Ele falou até da parte, né, que eles têm os legals, né? As pessoas que são os responsáveis pela parte legal. E aí, obviamente, a importância de contrato, importância... Claro. Nunca faça um negócio sem uma retaguarda jurídica, porque, cara, o problema que você tem, às vezes, se a gente não contrata um parecer desse jurídico, de um Ares, ou de quem seja, e a gente não tem a gente não coloca você não coloca o seu negócio à luz do direito, principalmente num país onde tudo muito, a interpretação das coisas muitas vezes ela se dá de forma
subjetiva e muitas vezes arbitrária. Então você pode cair na mão de uma pessoa, de um juiz ou de um auditor, etc., que vai olhar para o teu negócio e não vai enxergar aquilo que você está enxergando. Ô Fred, o que você acaba de dizer é simplesmente o que mais acontece. As pessoas terceirizam a responsabilidade de analisar um contrato que você fez com ele sobre um negócio que vocês entendem e mandam para um juiz julgar uma coisa que ele nunca viu na vida. Ele não sabe, ele conhece a letra fria da lei. Exatamente. Ele conhece a jurisprudência, mas ele não conhece as nuances do negócio. Exatamente. Não conhece. Por isso, velho, é fundamental um contrato bem feito, bem redigido. As pessoas às vezes acham que contrato é só... Pega no Google. Coisa. Ô, velho, o contrato ele tem que ser feito, mas você antes de fazer um contrato, você tem que pensar em tudo que aquilo pode dar errado. São os ossos do negócio. Eu falo que o contrato é o esqueleto. Contrato é feito para o momento... alguma quebra ali, a pessoa não anda. E é para ser usado na hora que tiver com algum problema. Exatamente. Ninguém vai usar. E, aliás, agradeça se você precisar usar contrato nunca, porque quer dizer que está tudo caminhando bem, o que foi combinado está sendo feito e tal. Fora disso, velho, você está... Se você fizer mal feito, você corre um seríssimo risco de quebrar, de se afundar, de entrar num problema na sua vida que você nem imagina. E sem contar que eu vejo muitos casos, né? Depois, dever de casa, para não ficar muito extenso, né? Pesquisam o que é tag along e drag along, né? Boa. Nossa, você como advogado sabe muito bem o tanto de gente que sofre com isso, que é a questão da diluição das letras miúdas, às vezes, que estão no contrato. Aí, às vezes, você está com uma empresa junto com um cara, não, você é meu amigo, meu sócio, meu irmão, a gente está aqui, é uma família, pode ficar tranquilo. E aí, enquanto está indo tudo bem, beleza. Quando o negócio começa a dar muito certo e cai na mão do advogado mal intencionado, ou simplesmente que está aplicando a lei, se não tem contrato, ele vai achar uma brecha. Ele fala, cara, tem como a gente tomar a empresa desse cara. E aí ele aplica uma regra de diluição, ele faz uma chamada de capital, ele dá algum jeito... E arrebenta com o cara. E arrebenta e tira a empresa do cara. O cara teve a ideia, teve tudo, botou um sócio. Então, é o que eu falo. Sempre estejam bem amparados por um bom advogado, independente. Mas meu negócio é muito pequeno. É aí que você tem que fazer. Por isso mesmo você tem que ter um bom advogado. Isso aí. E também porque você não sabe, né, qual que dimensão que aquilo vai tomar. Justo. Né? E eu vejo esse problema muito dentro da beta. Porque só você com você mesmo não dá problema. Não, eu tô falando o seguinte, eu trabalho com registro de marca. Né? Ele briga. Eu trabalho com registro de marca. Aí o cara vai falar o seguinte assim, aqui, eu tô querendo registrar minha marca agora e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, legal, seu negócio tá começando, já existe há 5 anos. Aí você, qual que é o nome da sua empresa? Tal. Eu falei, meu irmão, sem pesquisar, eu sei que você não vai conseguir registrar. O cara já... existe, cara. Coca-Cola, eu tive uma ideia maravilhosa. E aí você vai falar com o cara, eu falei, cara, você não pode registrar esse nome. Porque já tem gente usando, você está correndo risco de sofrer uma denúncia por crime de concorrência desleal. Sim. Você está correndo risco de pagar uma multa, você está correndo risco, inclusive o seguinte, não é em 1 ano, em 2 anos você vai ter que mudar tudo da sua empresa, é rápido. Cara, e aí o cara fala, eu vou mudar assim mesmo. De ter essa situação, um cliente meu com tudo pronto, uma empresa de logística grande, colocou um nome e simplesmente perdeu o nome, porque não registrou, não tinha nada, teve que mudar tudo. Eu entendo, inclusive, que o cara tá no começo. Aí ele fala assim, mas eu não vou mexer com isso agora, porque eu tô no começo. Não. Aí quando ele já gastou dinheiro, o negócio tá andando, que ele não pode mudar o nome mais. É a mentalidade, né? É a mentalidade. Não, e hoje, eu vou até falar, hoje a gente teve uma reunião hoje no almoço que ele acabou de ajudar a vender o serviço, inclusive. Por quê? Porque um grande amigo meu tá fazendo um negócio fora, e ele falou, cara, tô feliz demais fazendo negócio fora. Eu falei, beleza, cara. Eu também tenho formação em direito, né? Eu falei, cara... Seguinte, você fez contrato disso, com aquele? Não, cara, eu tô no começo. Falei, meu irmão, você é louco. É agora mas eu tô indo pra lá semana que vem. Falei, beleza, tranquilo. Aí ele voltou e me ligou no caminho do Rio pra cá do aeroporto. Falei, cara, agenda aqui a reunião comigo. Sabe qual porque eu preciso resolver isso. Esses dias eu peguei um voo. Sabe quem que é o Leonardo Mendonça? Sim. Advogado. Ele é advogado lá da UIM, do Renato Machado, pessoal. Aí eu vim no caminho com ele, aí a gente tava conversando a gente passou o voo inteiro, né? 1 hora de voo falando só disso. A gente falou, cara, como é que pode um empresário, não em Juiz de Fora, só isso é um problema global, enfim. Sim, global, mas global. Mas como pode a pessoa estruturar um negócio mal e assim, a esmagadora maioria das pessoas, elas só vão aprender sobre direito, sobre contabilidade,
sobre registro de marca quando dá algum problema que elas muitas vezes não conseguem nem voltar mais. Aprender ou procurar um profissional bom na área, né? Porque não dá para aprender tudo também. Aprender. Quando eu falo aprender, ter conhecimento básico para saber a necessidade é importante. Exatamente. O aprender que eu digo é não aprender sobre o que vai ser executado. Mas que precisa, né? Mas ela saber que precisa de fazer aquilo. Ela só vai descobrir que ela precisa de fazer, com perdão da palavra, quando dá uma merda grande. É isso. É igual contrato. Só descobre que o contrato é bom ou ruim quando dá uma merda. E porque falou certo, né? Tá todo mundo feliz na hora do negócio, tudo é amigo, não sei o que, esquece da hora ruim. E assim, cara, é impressionante o quanto que as pessoas pecam por isso. É impressionante, impressionante. Às vezes, e sabe o que acontece? Isso acaba refletindo no negócio como um todo. Porque quando o cara não trabalha na estruturação, nas bases do negócio, o que acontece com muita... Mas assim, eu tô te falando, gente, eu rodei esse país de norte a sul, de cabo a rabo. Eu fui nos 24 estados, eu tive negócio em 24 estados. Cara, o que mais tem hoje são pessoas que faturam demais, que têm um faturamento muito alto e estão quebradas. O cara, às vezes fatura 2, 3, 4 milhões por mês, 5 milhões por mês, tem um ROI alto, tem uma margem de lucro altíssima, e o cara tá quebrado, pô. Ele não sabe, assim, né? Como não consegue, que pode? Às vezes o cara tem 5 padarias na cidade, a padaria bombando de vender o negócio, assim, fila e mais fila. Você vê que o cara... ruim nas pernas. E o cara, ele falou, não, porque eu tô quebrado. Eu falei, não é possível, cara. Eu falei, até brinca, eu falei, você deve ter umas 20 mulheres, 50 filhos, alguma coisa você tem. Eu falei, 3 famílias, não tem condição. Eu falei, não é possível, você tem... O que você faz? Não, rapaz, não sei, a gente tá... Pô, e não é falta de trabalho, não. Eu chego todo dia, 6 da manhã, rodo minhas padarias. Contabilidade toda errada, comendo imposto todo do cara. Matou a charada. Eu falei, mas como é que você tá de contabilidade? Não, isso aí tem um amigo meu que... Eu falei, amigo seu? Mas quem que é esse amigo? Paga 200 reais por mês, como cara. que a gente escuta isso, cara? É impressionante. Aí você fala, não, mas cara... não mexe no contador, não, que ele é meu contador há 20 anos, ele era amigo do meu pai. Muito difícil. Não posso mexer nele. Isso é muito doido, cara. Aí eu falei, cara, ele falou, né, mas esse negócio é coisa de confiança. Aí às vezes ele tá... E quem tá na sua produção, não sei o quê? Não, esse cara tá com a gente há muito tempo. Eu falei, cara, o que te garante? Por que você não bota um consultor? Não, que a gente já tentou botar consultor. Ele se estranhou com o meu chefe aqui, com o meu gerente. Ele incomodou a nossa equipe. Com o cara que fecha meu caixa todos os dias. Ele não deixava o cara do meu caixa fechar direito. Eu falei, amigão, posso te falar? Não tem ralo, não, tem rachadura. Se o seu gerente, cara, se incomoda tanto assim com o consultor, tem uma briguinha, outra, mas se ele tá com essa... Faz o seguinte, bota outro consultor, testa. Eu acho que, não sei se é forte dizer que é cultural, mas eu acho que a gente tem isso, essas crenças limitantes. Eu não posso mudar de contador, eu não posso, esse gerente dá muito certo. Isso é um pouco de, sabe, você vai deixando acontecer e é justamente aí. É porque a pessoa, às vezes, que tem um negócio nesse sentido, aí é uma visão minha, claro, é porque é o seguinte, eu tenho a padaria, 5 padarias, mas as minhas contas estão pagas. Ele não está preocupado se a padaria está faturando. Não, ele está preocupado se ele está indo para o sítio fim de semana, se ele está chegando às 10 e saindo às 8, às 6 e está sossegado. Não, mas esse cara tá devendo o banco até as cuecas, velho. Assim, mas ele foi sempre assim, porque ele foi assim no começo. E ele já deveria ter virado a chave, mas ele foi no começo assim. E ele continua sendo. Esse negócio com advogado, com uma estruturação jurídica, com um cara que sabe de direito empresarial ali desde o início, falando, amigão, é por aqui, é por aqui. Se a gente faturar aqui, o caminho é esse, a gente vai falar com o contador para ajustar aqui. Se o cara vem desde o D0 assim, meu amigo, não precisa do D0, vai, no iniciozinho ali, quando o cara começa a rodar. Cara, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Amor, não briga comigo que eu vou falar. Lá vem. Mas a minha noiva, ela tem uma empresa de faxina aqui em Juiz de Fora, chama Senhora Faxina, uma empresa super legal, pegada meio que Mary Help e tudo que ela agencia. Ela tá fazendo um serviço premium, um negócio top. Dá os contatos aí, pô. Senhora Faxina, @ Senhora Faxina. Cara, e assim, é impressionante, ela acha que, tipo assim, cara, eu fico vendo ela com a empresa dela, é a galinha em cima do ovo, pô. Ela não sai ali, ela fica assim, alguém chega perto, ela dá uma bicada. Tipo, ela toca tudo, ela é equipe, sabe? Ela tem algumas pessoas que ajudam marketing e tal, mas você vê que ela não quer botar na mão de alguém, de um gerente, de uma pessoa, e buf, explodiu o negócio dela tá pronto para explodir. Sabe aquele negócio que tá com a margem de lucro excelente, a empresa toda saudável, tudo redondo, só que às vezes a pessoa não expande porque ela não se abre tipo assim, eu preciso de ajuda.
Correr riscos calculados. Cara, correr essa riscos. humildade ela é fundamental no empresário, O no empreendedor. medo, é o medo, às vezes. Às vezes Fundamental. a humildade acontece muito, eu acredito que seja isso, mas às vezes o medo. Ela tá com um negócio na mão, com um potencial assim, gigantesco. Às vezes, eu digo para ela que se ela tivesse um gerente para desafogar ela é que ela... E saísse do operacional, né? Engraçado, aí tem que a o medo gente do consegue. sucesso também, né? Não é só o Também, medo do errado, medo né? do sucesso. Cara, e você vê assim, um serviço premium, tudo perfeito. Aí eu falo assim, cara, amor, pelo amor de Deus, coloca alguém aqui, vamos botar um gerente. Ai, mas o gerente ele vai ter acesso a tudo do meu negócio, não sei o quê, ele vai ter acesso. E se ele montar uma igual, sabe? Se ele fizer. Eu falo, cara. Tem que desapegar disso daí, né? Sabe? E assim, a empresa dentro da minha casa. E aí? Acontece. E assim, tá errado? Não sei. Mas o medo, às vezes, de terceirizar e delegar, às vezes, né? Mas se ela quiser crescer, inevitavelmente ela vai ter que mudar o raciocínio. E os problemas são inerentes ao crescimento. Vai ficar do tamanho que está feliz e está tudo certo. Não, e eu acho que uma coisa que a gente precisa confiar também, acho que aquilo que você falou um pouco no começo, é confiar no propósito, né? É claro que ela sabe. Claro que quem inventou, quem sistematizou aquele modus operandi de trabalho foi ela. Sim. Mas se ela entregar isso para um gerente, sim, ele pode copiar. Mas de repente ele não tem o mesmo propósito, não tem, ou não sabe fazer da mesma forma, ou cometeu uma coisa que, né, fez uma coisa que não é legal e aí a que se faz ali se paga. Mas é do jogo, se ela não for, não vai. E ela tem funcionário, só que ela tem aquele esquema de deixar o WhatsApp em 2. Cara, ela fica 24 horas por dia no celular vendo como que o cliente está sendo atendido. Se tão, como é que tá. Não, mas eu não posso deixar o cliente ser mal atendido, gente. Mas se estiver atendendo mal o cliente, não sei o quê. De uma certa forma, isso é bom. Sim. Isso tem um lado muito bom nisso. Mas quando a gente fala de business, de negócio, entende? Eu acho que muita gente deve passar por isso. Né? A pessoa tem uma lojinha, tem um negócio, tem uma ideia boa, tem um produto bom. Eu vejo isso muito na parte de gastronomia. Muita gente tem, às vezes, um baita negócio e morre de medo de tirar aquele negócio da mão, do negócio expandir. Você acha que o negócio é só ali, né? E aqui, duas coisas que você falou, do pedir ajuda e da parte tributária e tal, nós temos 2 episódios que falamos sobre isso, né? O Jorge Miguel falou muito sobre que ele é um consultor financeiro, de empresário, pedir ajuda, levantar a mão, reconhecer o momento. Ter humildade, falar, pô, não sei, preciso de alguém que me ajude. Exato. Essa humildade falta no empresário. O empresário fica muito isolado. Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por medo, muitas vezes por desconhecimento. O motivo não importa. O fato é que é fundamental ele perder né, largar isso e em busca de melhoria, de ajuda e tal. Não estou julgando, obviamente, não é aquela questão de ser, que é minha época, mas isso eu vejo muito nos empresários um pouco mais antigos. Acontece nos novos, mas eu vejo que isso é um problema que, pelo menos essa questão do pedir ajuda, e essa mentalidade de startup, essa mentalidade dessa galera mais jovem, e quando eu falo jovem não é na idade não, tá, gente? São os novos empreendedores. Sim, às vezes a mentalidade, né? A pessoa com 60 anos decidiu empreender, enfim, ela se tornou um empreendedor ali, ela é um empreendedor jovem, começou a empreender com 60 anos, ela é um jovem empreendedor, não deixa de ser. Mas eu vejo que essas pessoas, elas hoje estão mais abertas. Essa nova safra de jovens, de empreendedores, eles têm acesso, mas eles estão tendo mais acesso a isso. Eu vejo porque o mundo que a gente vive lá em São Paulo, que é muita gente, muito startup, muita ideia, você vê que o cara, antes de começar, ele já começa a pensar, né? Principalmente quando são negócios mais tecnológicos, disruptivos, eles já começam a pensar nos problemas, no que pode dar errado. Eles fazem um estudo de benchmark mais aprofundado, coisa que o cara da padaria não faz. Ele faz um benchmark, ele vai, vou fazer meu pãozinho aqui que se lasca. Vou levantar meu prédiozinho aqui, vou escalar meu negócio do meu jeito, é assim que faz, é assim que eu tô ganhando dinheiro. Assim que eu sempre fiz e assim que vai ser, né? Minha família fez. Fred, uma frase aí para deixar pro pessoal que está nos assistindo, alguma coisa que você carrega com você desde novo. Você é um cara que tem muita coisa para falar, né? É muito ensinamento para passar. E as vivências, né? Muito bacana. Muita vivência, isso é muito legal. E um cara novo, né? Muito bacana. Tô com 25. Cabelo branco. Começou com 6 anos de idade. Vou botar mais 10 aí. Esse aqui gosta de agradar as pessoas, mas não dá pra Tem que tomar muito vinho. Não tem como, cara. 6 anos numa startup, 7 anos no negócio de perfume. Aqui tá com 60 4 anos na faculdade, pô. Esse cara começou a rodar Israel, essas coisas, arrumou a fonte da juventude lá. Não é possível, que é isso, gente? É verdade. Mas
O que eu falo para todo mundo, né, assim, não vou dizer nem frase, né, mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é que quando você se conecta verdadeiramente com o teu propósito de vida, isso não é balela, sabe? De verdade, assim, vou até me estender um pouco nessa frase, mas depois que eu estudei um cara chamado Viktor Frankl, né, não sei se você já ouviu falar. Não, fala. Não ouviram? É simplesmente um judeu que era um médico austríaco que foi para um campo de concentração nazista na Segunda Guerra, que era um cara famosíssimo, rodava o mundo todo palestrando, e ele foi para um campo de concentração. Era um cara que era uma sumidade na época, um médico extremamente relevante, e ele foi para um campo de concentração, onde antes do campo de concentração ele pensava em como dar palestras, como que ele iria rodar, qual era o terno que ele ia vestir, e depois ele tinha que arrumar um calçado para ele tinha que arrumar... Que choque de realidade. Que loucura, velho. Então ele foi colocado numa situação totalmente extrema mesmo, e viu parentes dele morrendo e tudo, e ali ele viu, né, ele começou a entender, ele era um neurocientista, ele começou a entender o porquê que as pessoas se matavam no campo de concentração. Ele viu que muitas pessoas se suicidavam, e principalmente para suicidar era a coisa mais fácil, era só você insultar um guarda ou tentar pular um muro, eles vinham, davam um tiro na tua cabeça, tchau. Era a forma que eles faziam. E as pessoas se matavam dessa forma lá. E ele começou a ver muita gente fazer isso. Muita gente mesmo. E aí ele começou a entender isso. E dentro desse processo, ele viu que as pessoas que se suicidavam era porque elas não estavam conectadas com o seu propósito de vida. E ele começou a pegar algumas pessoas, por exemplo, um amigo dele, que eles botavam no campo de concentração as pessoas por etnia, por classe, né, não é por raça, né, mas tem um nome, por tribo, assim, enfim. E ele botou e nesse campo dele tinham vários pensadores, escritores, eles botavam por... Formavam um clã. Formavam um clã, ali botavam as pessoas ali, os ciganos eram junto com os ciganos, eles botavam as pessoas juntas. E ele viu muito amigo dele se matando, aí ele chegou num determinado momento para um amigo dele e falou assim, cara, quantas obras você começou a escrever e não terminou? Aí ele, Vitor, mais de 30. Tá, e quando isso acabar? Quem que vai escrever suas obras se você se matar? Quem vai terminar isso aí? O cara. Achou o propósito. O cara, caramba, é verdade. Quem vai terminar as obras? Quem vai cuidar da sua família se você se matar? Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai cuidar da sua mulher se você desistir? Aí a pessoa, pum, era igual um raio vindo na cabeça, e ele via as pessoas naquele ambiente extremo se conectar com um propósito e ali buscar um motivo para viver. Então, ele tem um livro que é em busca de um propósito. Então, a grande visão depois disso, que eu comecei a entender sobre propósito, era algo que de fato te mantém vivo, porque o propósito ele te mantém vivo. A maior dificuldade das pessoas, eu estava lendo sobre isso recentemente, é descobrir o propósito. Sim. Né? As pessoas às vezes acham que isso é papo de coach, tem é. essa pegada diferente, assim, né? Meio que não dão esse valor. Essa importância. Mas é isso, até o momento que você encontra. Porque na hora que você encontra, você sabe que encontrou, começa aí. Você vai saber que você encontrou. Então só você para ter essa resposta. Isso está dentro de você. Né? É um trabalho, acho que forte. Você tem que se desenvolver para conseguir. Por isso que a frase, né? Eu não podia falar essa frase vazia, né? Porque muita gente fala disso, por isso que eu quis contextualizar isso para as pessoas entenderem que o propósito, muitas vezes, ele te mantém vivo. E eu tinha esse propósito dentro de mim, quando eu comecei a empreender e tudo, que era o propósito de fazer dar certo e de eu fazer a diferença na vida de muita gente, que eu sabia que a minha história ia também impactar muita gente lá na frente. Eu sabia que a minha família, daqui para frente, iria olhar para essa minha história e falar, caramba, velho, esse cara saiu do zero, de nada, sem apoio de ninguém, pegou e chegou. Então, assim, o propósito, ele te mantém de fato vivo. E se o seu propósito estiver conectado à sua empresa, ao seu negócio, a um concurso que você quer passar, porque você se vê fazendo aquilo, você se vê atuando naquilo. Cara, o concurso público é a pessoa que quer estudar uma medicina, quer passar num concurso, numa faculdade. Isso é se conectar com o propósito. Aquela pessoa que mergulha naquilo e aquilo faz parte da vida dela. Sabe? Então, o propósito não está só no mundo do empreendedorismo, jamais, né? Jamais. O propósito é se vida, conectar, propriamente, vida. Né? Dentro da família. E no caso dos empreendedores, quando o propósito dele está dentro do negócio dele, aí a dica é, coloque o propósito do teu negócio
na forma que o seu negócio vai gerar um impacto na vida do próximo. Ponto. Cara, se você fizer isso, você é balela, então faz. Faz e me fala o resultado. Se você focar no outro, porque toda vez que você foca no outro, seu eu expande automaticamente. Tira do eu, sabe? Top. Top demais. É o famoso correr atrás do rabo. Todo mundo que a gente conversa, seja aqui dentro, ou seja podcast que a gente consome, livros que a gente lê e pessoas que falam, é exatamente isso, cara. O fim é a pessoa, são os outros, não é você. Se o seu negócio, o fim dele é você, velho, é o fim dele. Né? Pode pegar isso de verdade, cara. Toda vez que você coloca o outro como prioridade, o teu eu expande automaticamente. É automático. Na minha empresa, de verdade, eu converso muito com as pessoas, ela fala, cara, não, mas porque você tem que participar do seu... Não, eu quero você, vai. Você, eu quero que as pessoas... Eu quero que você seja o cara do negócio. Claro, sabe? a gente quer que as pessoas voem, né? Exato. Naturalmente. Show de bola, hein? Que top, hein? Que papo maneiraço, bom, gente. Fred. Olha, foram Gostei. 2 Prazerzão, horas tá bom? mais de 2 horas de papo. E o Fred falou uma coisa, que bom que tá gravado, né, galera? Que bom que tá Voltem, gravado. assistem. Que bom que tá Agora gravado, sim, pega o ele se papel. referiu especificamente a cripto. A cripto. Inclusive, nós vamos ter que conversar. Isso. Agora eu vou Próxima ter... vinda sua, Já você vai estamos com ser $50 isso. ali do Diogão. Vamos fazer um dinheiro aí para... Tem Compra R$2 Bitcoin. aqui. Se não quiser comprar as outras criptos aí, não quer estudar o mercado e tudo, compra Bitcoin que tá tudo certo. Aí. Obrigado, Fred. Obrigado, Valeu. eu agradeço demais. Prazerzão. Foi bom demais, gente. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Agradeço também ao Fred. E reforço @podcast_SA no YouTube, youtube.com/@podcast_SA e no Spotify também, ou Podcast SA direto. A gente está lá em todas as plataformas. Em breve, no Instagram, a gente vai divulgar aí a data desse podcast. Isso Desse aí. Eu tô episódio. falando isso, né? É. Você já tá vendo hoje? Doidão. Tá vendo? Aqui funciona assim, não corta nada. Roberto, Gente, eu quero terminar você abre e aqui. você fecha. De volta pro futuro, né? Se a- O Daniel, Gente, por então, um Sérgio- momento achou que estava ao vivo. É, Quando um fala momento. de outro, Você quer falar, Serginho? Porque eu vou verdade, terminar de forma Verdade. apoteótica como fiz no último. Não, a minha fala é agradecimento ao Fred. Estou ansiosíssimo para ouvir a sua fala apoteótica. Até porque a gente pegou ela de surpresa no último episódio, Ela deve ter aí agora caprichado ela pra caprichou, entendi. Gente, eu sou olha, assim, entendeu? Não me desafia. Não brinquem com as mulheres. Não façam isso. Não me A desafia. gente teve tanto tempo para aprender, já. Aí a gente não aprendeu, deixou essas mulheres Aí, ó, dominar tudo. tarde demais. Exatamente. Achamos que tava ganho o jogo, velho. Bom, gente, É pra bom que a gente aprende com terminar, elas. Fred, muito obrigada. Acho que foi muito bacana mesmo te ouvir. Legal. Eu que E agradeço. também agradecer os meus companheiros aqui, amigos, Tamo queridos. E para terminar, eu quero deixar você, querido ouvinte, com essa reflexão. Muitos de nós não estamos vivendo os nossos sonhos porque estamos vivendo os nossos medos. Pense sobre isso e mude o que tem que mudar e faça o que tem que ser feito. Obrigada. Muito Só bem. falo tchau depois dessa. Muito Valeu, galera. bem. Valeu, meu povo.